Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, do Politécnico de Coimbra. Estamos aqui hoje para encerrar um ciclo de conversas que tem sido delicioso, digo-vos já, intitulado Limites e Transgressões, e cujo tema se foca, ou no fundo se interliga com o Fantasma da Liberdade, que é o tema da Bienal Ano Zero, que este ano está também quase a terminar, e, portanto, este ciclo de conversas pertence à programação convergente da Bienal Ano Zero. Têm passado por aqui pessoas muito interessantes a conversar sobre estes limites e transgressões na sua ação como profissionais, como pessoas, no mundo, na sociedade. E, portanto, se quiserem rever as outras conversas para trás, elas estão inclusivamente com a interpretação em língua gesto-portuguesa, porque nós estamos nesta caminhada da acessibilidade. Estão todas no nosso canal YouTube, portanto podem ver em qualquer altura, no aconchego de casa, e quando vos apetecer podem rever estas conversas que foram todas muito interessantes. E vamos fechar com chave de ouro. Com chave de ouro aqui, porque temos duas personalidades muito interessantes aqui para conversar. O convidado é António Brito Guterres, que está aqui à minha direita, que é um interventor social. A formação de base é assistente social, mas se eu fosse estar aqui a descrever todo o currículo do António Brito Guterres, não havia tempo para mais nada e nós queremos ouvi-lo. Portanto, assim, as coisas mais importantes, ele coordenou projetos com jovens, fez várias, ele é investigador no ISCTE também, foi um dos autores das estratégias para a cultura da cidade de Lisboa. Ele coordenou todo o processo participativo para a definição de funções e projeto arquitetónico do Centro de Experimentação de Val da Almoreira. Ele é coordenador de projetos na Fundação HK, nas áreas de desenvolvimento territorial, governação integrada, políticas de coesão social, educação e inclusão económica. É chefe de projeto das iniciativas Bairros Críticos do Val da Moreira. É coordenador do Centro de Experimentação, este já disse, é coordenador... É tanta coisa que ele faz, mas tudo no âmbito da intervenção social e na perspectiva da melhoria da nossa sociedade, principalmente com enfoque nas populações menos, como é que eu ia dizer, menos favorecidas. Do meu lado esquerdo, para conversar com o António Brito Guterres, temos José Reis, que é professor na Faculdade de Economia, é investigador em Ciências Económicas, é investigador do SES e tem também um longo percurso como professor, como investigador, como autor de livros sobre estas temáticas, coordenador de livros também nestas áreas e que aceitou logo, com muito agrado, vir aqui conversar com António Brito Guterres. Eu agradeço muito aos dois. Obrigado. Só lembrar que isto não nasceu da minha cabeça. Este ciclo de conversas, para além de ser inspirado pelo Ano Zero, pelas premissas do Ano Zero, teve curadores, uns mais anónimos, outros menos, estão aqui presentes. Um deles ali é Isabel Calado, outro deles também está aqui presente, mas não quer que se diga, é muito tímido. E, portanto, obrigada. Eu agradeço desde já aos curadores que me ajudaram a organizar, a escolher as pessoas para virem conversar, ao grupo de especialistas que nós convidamos para conversar connosco sobre personalidades que poderíamos conversar, que poderíamos convidar para estarem aqui nestas conversas, e sou muito grata também à coordenação do Ano Zero, que aceitou este ciclo de conversas como na sua programação convergente. Eu espero que não tenhamos defraudado as vossas expectativas e, portanto, para a próxima convidem-nos outra vez. Eu posso não estar cá, mas estará cá outra pessoa. Obrigada. Boa conversa a todos. Não quer que eu comece, não é?
Então, eu estava ali a falar com o José, ele quer que eu vá avançando com qualquer coisa, eu não me parei para isso. Agradeço estar aqui, agradeço quem se lembrou de mim, eu gosto muito de vir a Coimbra, para a semana estou cá outra vez, porque eu costumo colaborar com o SES, portanto, principalmente quando o SES tem que intervir em... Coimbra tem esta coisa interessante, que é tipo, uma grande concentração geográfica de centros de investigação, etc. E muitas vezes, por isso também, por ser pequena, dedica-se muito ao mundo, isso é interessante do SES, né? Tem essa visão muito do mundo, projetos no mundo todo, mas muitas vezes quando é preciso uma escala metropolitana vão a Lisboa e aí acabo por colaborar muito com o SES. Dizer que esta cena de darem um currículo, iniciar cada coisa com o currículo, é curioso porque o meu currículo tem aquelas coisas todas, porque eu já sou um produto, no sentido, eu não sou um produto, mas não percebo o que quer dizer. Já sou um produto destes tempos neoliberais, das pessoas que foram licenciadas e que não têm um emprego, não é? Portanto, basicamente, eu flutuo, faço um projeto, mas faço outro. Não quer dizer que se eu não tivesse uma função específica num sítio qualquer, eu não pudesse idealizar vários projetos. O que acontece é que eu já sou dessa geração em que há um financiamento, consigo um projeto, estou lá 2 anos, vou para o outro, não é? Então, às vezes parece que estes currículos são assim um brilharete qualquer, mas não são. Na verdade, são um sinal também de certo expediente para fazer coisas e ganhar dinheiro e se pudermos olhar isso, a fazê-lo de acordo com as nossas crenças e princípios, melhor ainda, não é? Então, às vezes, só para dizer que estes currículos às vezes são isso, não é? Não são um bocado... Eu acho que a grande coisa que eu tenho feito em relação a esses currículos tão dispersos é nunca perder as ligações. Isto tem um bocado a ver com a minha biografia e contexto, que eu vou dar, porque consigo associá-la à curadoria aqui destas conversas, que é, eu sempre que estou num território, sou muito frio, muito objetivo, mas quando saio, liberto-me. E ao libertar-me, continuo a frequentar este território. Então acontece, imaginem, eu trabalhei num bairro que é Corraleira entre 2000 e 2009, mesmo que fizesse coisas noutros sítios, quando deixei de lá trabalhar, continuei a frequentar o bairro, não é? Então acabo por, na medida do que é humanamente possível e da omnisciência também, ir manter essas redes de relações e por isso não ter aquela lógica muito... O meu trabalho é muito humano, e por isso não tenho muito essa lógica de... Às vezes é mais fácil compartimentar assim, mas ir para um sítio, desaparecer, ir para outro, gosto sempre de manter essas raízes e ir aprendendo com elas. Quando estava a falar isto do contexto, e em relação ao fantasma da liberdade, etc., quero dizer-vos, e sobre o tema transgressões, limites e transgressões, eu sou filho de uma geração... Bem, eu sou filho de 2 gerações diferentes, na verdade, porque o meu pai e a minha mãe tinham uma diferença de 20 anos, e então o meu pai foi um pai meu tardio, já tinha outros filhos antes, e são ambos, apesar de tudo, de gerações diferentes da resistência. Não é? O meu pai, como já é muito mais velho, já é de uma resistência que vem desde os anos 50, o meu pai nasceu nos anos 30, a minha mãe já é daquela geração que fez a resistência dos anos 170. Não é? Isso é importante porquê? Porque eu, principalmente em relação ao meu pai e aos seus amigos, aos seus colegas, sou um grupo de pessoas que cresceu e teve vida mais tempo em ditadura do que em democracia. E é interessante como eu cresci um pouco com essa psique, de algum modo, que é a questão de, por exemplo, nunca estacionar o carro à primeira, ver ali um lugar vago, mas dar 2 voltas ao quarteirão, mas é tudo bem, se não está ninguém atrás de nós e tal, ir lá pôr o carro. É, mas é real. Ou coisas como acabar todas as conversas com não digas a ninguém, sempre, por mais fútil que fosse a conversa. Falar debruçado sobre as mesas e baixinho, ter conversas dentro do carro, debaixo do levantar dos aviões. Portanto, foi assim que eu cresci nesse ambiente, não é? De quem tinha essa psique de quem viveu muitos anos a ser escutado, e a ser perseguido, e a ser preso. No caso de minha mãe é diferente, porque já é aquela geração que conseguiu nos anos 60 ir embora. Meus pais bastante liberais, não liberais como se fala hoje, liberais no sentido dos costumes, e portanto, também foi-se embora logo para Paris e Londres, e conseguiu aí até estar nas contra-manifestações contra o governo português nesses locais. E depois, quando eu chego a jovem, que é nos anos 90, é curioso como, muito vinculado às ideias de Abril e onde nós estávamos, como eu começo a topar, obviamente, e isto tem existido muito hoje em dia, apesar de tudo, uma certa distância entre os valores de Abril e alguma realidade. E essa minha... estar a crescer, estar a observar isso, não só no respeito a Portugal, mas também sobre o estado do mundo. Então, sem perceber que, tipo,
eu, ao ser jovem dos anos 90, levei com muitas situações de contexto que são interessantes. Uma é, por exemplo, a questão de 94 dos zapatistas. Para quem estava em casa, não é, a ler estas coisas, de repente vê aquilo a acontecer, não é? Ou seja, automaticamente abriu um apartado e começava a corresponder com estas pessoas, para ter noção, dos anos 90 no dia, não é? Era apartados. A pessoa escrevia, recebia, era assim fascinante. E, ao mesmo tempo, estava a suceder um movimento global, obviamente, um movimento global do Norte global, que era um movimento de globalização, que eu acho que é um período muito interessante para a minha geração, porque era um momento em que as pessoas, em que havia, obviamente, uma globalização económica e de fluxos financeiros, uma globalização muito mais, como ainda hoje, de fluxos, não é? E de mercadorias do que de pessoas, como é óbvio, mas ao mesmo tempo que estava a acontecer, algumas pessoas deste Norte também se puderam começar a deslocar e a contestar isso. Então havia, alguns lembram-se, grandes cimeiras, não é? Do G8 e da NATO, que conseguimos até impedir algumas da sua existência. E era interessante porque a luta da antiglobalização era uma luta muito focada na questão da desigualdade do mundo, na verdade, na questão de haver o Norte e o Sul, na questão de haver um domínio dos recursos por parte do Norte. Portanto, havia assim uma série de questões que eram interessantes. Também a questão do ambiente também começou a surgir muito nessa altura. E foi um período muito interessante que eu acho que acabou ali em 2001 com dois acontecimentos. Um, com a repressão brutal que houve em Génova. Portanto, houve uma cimeira em Génova, fomos muitos para lá e mataram um manifestante, e a seguir houve uma repressão brutal porque todos estavam em Itália, porque fecharam-se as fronteiras, as pessoas foram perseguidas, torturadas, e acho que Itália era, sem dúvida, o país democrático da Europa onde era mais fácil fazer isto, porque tem uma história muito grande de vinculação às forças policiais da extrema-direita, com uma série de experiências interessantes. Portanto, foi fácil fazer isso em Itália. E depois houve um 11 de setembro que mudou muito um paradigma do mundo, não é? A nível de, também no respeito à alienação, mas também houve esse... Se for perceberem, pronto, que eu venho desta escola, mais ou menos, não é? E em certo momento, no que se passava em Lisboa, eu fazia muitas coisas, mas nós alimentávamos um bocado esta questão da questão do apoio aos refugiados, as questões das fronteiras, não é? Da questão do desequilíbrio através de casas ocupadas. Ocupávamos casas no centro da cidade, também nesta lógica de luta pela cidade, pelo espaço na cidade. E era curioso, lá está a discussão geracional, não é? Dos pais naquela, e os vizinhos, para quê? Nós já fizemos o 25 de Abril, não é? E também era interessante que pessoas que ocuparam casas 25 anos antes achavam tão estranho que os jovens ocupassem casas pelos mesmos motivos, só que com um olhar mais contemporâneo. A necessidade era a mesma, as casas estavam vazias, havia muitas pessoas sem direito à moradia, na altura, quanto mais agora ainda pior, não é? Mas havia essa questão, havia muitas desigualdades na acesso à habitação. Tem que se lembrar também que nos anos 90 qualquer avenida de Lisboa acabava em bairros de autoconstrução, portanto havia também essas questões. Houve a questão também da transição de uma economia industrial para uma economia informacional em Lisboa, que implicou uma mudança, não é? Enfim, da indústria, o início dos grandes condomínios, das grandes autoestradas, das vias rápidas, dos parques tecnológicos. Portanto, estava a haver esta transformação na cidade. Estes bairros que hoje em dia fala-se muito de gentrificação, e é verdade que a gentrificação, para sermos muito honestos, embora seja um palavrão que existe na literatura académica há décadas, mas mesmo há décadas lá fora, em Portugal ela só surgiu mesmo depois da crise de 2011-12, é? Com as alterações que houve na lei das rendas e que isso provocou a nível de completa liberalização do mercado. Mas a verdade é que muito do que aconteceu nesses bairros, que eu há pouco falei, autoconstruídos, já foi um processo de gentrificação, na medida em que muitos bairros construídos nos anos 50 ou construídos nos anos 70 já eram nos anos 90 centrais na cidade, e o seu lugar foi dado para essa infraestrutura que alimentava agora esta cidade informacional, não é? Tanto povos tecnológicos, autoestradas, de economia já está a olhar para mim de lado, mas a questão de... É que eu acho que Lisboa não é isso. Não, mas bom, já vamos lá. E o que acontecia também era que, ao contrário da cidade em si, que tinha pouco espaço, e havia a obrigatoriedade das pessoas serem realojadas dentro do seu concelho, portanto, em Lisboa, as pessoas foram realojadas em Lisboa, apesar de, urbanisticamente, forem lá, percebem que em cada sítio destes, no centro de Lisboa, consegue ser um gueto, apesar disso. O que aconteceu à volta de Lisboa foi que nós tínhamos ainda, e agora depois para o economista intervir, tínhamos ainda muitas zonas interior da área metropolitana que eram eminentemente rurais, estavam em decadência, mas eram de produção primária, em que os terrenos não valiam nada. E, portanto, o que aconteceu muito foi agarrar nestas pessoas que viviam 6, 7 mil pessoas em versão horizontal, que obviamente ocupavam bastante espaço, e de repente irem parar em prédios
que são atrás da autoestrada, não é? Nesses campos rurais, até era esteticamente muito curioso chegar lá. Eu trabalhava nesses territórios e de repente ver os dreads todos andar a cavalo. De repente foram parar a um sítio tipo Porto Salvo, que é onde tem a Feira do Cavalo, e pronto. E nesses sítios originais, nesses terrenos, foram construídas, isso que há pouco falei, infraestruturas, empreendimentos de habitação, hotéis, etc. Pronto. Portanto, eu estava nesse contexto, que eu estava a estudar, nesse contexto que eu fiz faculdade, entrei no curso de Serviço Social. E, imediatamente, o que aconteceu um pouco foi, eu comecei a trabalhar nesta área meio por acaso, em todos os aspectos. Eu estava em economia, mas um bocado por tudo o que eu vos contei há pouco, de andar aí pela Europa a fazer aquelas coisas, fiz o ano todo em exame, no fim, portanto passei um ano de economia, voltei a ir embora, voltei a fazer os exames nacionais, a minha mãe tinha uma procuração e a minha mãe que me inscreveu em Serviço Social, porque eu na altura não estava cá, estava não sei onde. Então tinha inscrito em Serviço Social e depois aos poucos, primeiro ano fiz exames, passei, até o terceiro ano, naquela altura 5 anos, até o terceiro ano fui fazendo exame e no quarto ano já envolvia estágio, então a partir daí comecei a ficar mais filiado ao curso. E aqui o que se dá não é uma transição de uma luta política de espaço mais de centro e de política dura, como nós podemos chamar, mas foi olhar para uma série de territorialidades, ainda por cima a história que eu vos contei dos meus ascendentes cruza-se com isto, o meu pai era urbanista, portanto eu sempre circulei vários territórios que não eram os territórios onde eu cresci, por assim dizer, e ligando as coisas, começa obviamente por outras razões também, porque o meu irmão mais velho, por exemplo, um deles é heterossexual-dependente, portanto eu desde muito novo, desde que nasci, e mais velho que eu, 15 anos, portanto também tinha esta, não é? Portanto eu circulava com todos esses bairros, portanto se habituei a esse ambiente e depois percebi, claro, à minha volta ninguém circulava nesses sítios. Nem, portanto havia um certo ar de exotismo em relação a esses sítios, para mim isso foi uma normalidade, e então eu criei uma construção política, também de política pública, sobre essas desigualdades, porque na verdade nós hoje estamos habituados, e se dá as pessoas estão aqui a ser informadas, vêm jornais, vêm os comentadores, a televisão, não é? Mas a política é um bocado isso, é tipo, há uma formulação de política e filosófica, etc., que formula uma forma de estar no mundo, por sua vez, o que realmente é importante é como é que essa formulação implica na vida das pessoas. E nós hoje em dia estamos esquecidos disso, não é? Parece que estamos a discutir questões palacianas todos os dias, ou que estamos a ver versões medíocres das cenas da Foz do Camilo, não é? É isso, ninguém quer discutir o que é que está a acontecer com as pessoas. E então eu comecei um bocado a aliar esta minha vertente de política que eu vos falei na minha juventude, um bocado, é esta área de intervenção social e trabalhar nesta questão da desigualdade. Para mim era essencial. Pronto. E foi tudo um bocado por acaso, portanto, a questão do curso de Serviço Social, já expliquei como é que aconteceu. E depois, na altura, quando eu acabei o curso, eu fiz aquilo que eu tinha seminários temáticos, portanto, todo o meu curso de estágio foi à volta da questão urbanística, e depois voltei a ir embora do país, e depois havia um senhor que trabalhava numa coisa que era o programa Escolhas, que tinha uns problemas de filiação no território, e alguém disse que alguém podia tratar disso. Que era eu. Não sei porque ele achou isso, mas pronto. Então eu não tinha telemóvel também era desses não tinha telemóvel. Então essa pessoa ligava para a minha mãe permanentemente, a achar que era o meu número, que eu tinha deixado em casa, né? Ao fim do ano ela me apanhou, e eu comecei a trabalhar na Corraleira com jovens, e era uma geração duríssima, porque era uma geração, aqui também aconteceu em Coimbra, que eram basicamente os filhos da geração que teve toxicodependência. Portanto, era um conjunto de jovens que eram formalmente e informalmente órfãos, portanto, os pais tinham morrido, os pais estavam com penas de prisão muito longas e que cresciam assim ao tostão. Apanhei exatamente no período de realojamento, que é um período muito intenso também, porque mudas completamente as vizinhanças, mudas completamente a tua noção de território, e quando tu não estás na escola, não tens pais, não tens emprego, sempre sais do bairro, tens medo, a territorialidade é tudo para ti. Não é? E isso nota-se muito nos antigos bairros, as pessoas dão as costas, não é? As pessoas estão tranquilo a falar consigo, e isso tudo atrás de mim, não é? Quando estou no novo bairro, não, já estou encostado à parede. A arquitetura, a maneira como foi feita, é agressiva para as pessoas, é muito militar, então as pessoas têm de se proteger. E por isso, só para acabar esta introdução, por aqui o professor a fazer-me perguntas e a picar-me e a dar os seus comentários. Está o professor? Já. Tem ideia. Não veio. Quando eu falei de economia, o professor levantou a mão. Mas isso é por picância. Não, o que quero dizer é, em relação a limites e transgressões, vocês já perceberam
primeiro, pessoalmente, a questão que eu falei geracional, não é? De virar para os meus pais que achavam que tinham cumprido abril e dizer, calma aí, que isso não tem muito caminho para andar. E depois também esta questão desta realidade vivida, onde eu trabalho todos os dias, que é muito mal comunicada, porque tem menos recursos para comunicar, não é? E que permite sempre questionar, eu estou a transgredir o quê, não é? Portanto, o que quer dizer com isto é, quando uma pessoa é realojada num sítio que não conhece, longe dos transportes, sei lá, eu conheço casos, lá está, em Lisboa eu conheço casos de pessoas que foram realojadas e cujo trajeto de transportes até o antigo bairro é 1h50. Né? Há este tipo de... E estou no meio do nada de transportes, vou fazer uma horta. Do ponto de vista formal, pronto, estou a transgredir. Mas será que estou a transgredir? Não é? Ou, por exemplo, reparar como... Isto é interessante, a maneira como as pessoas construíram... A pobreza em Portugal, e principalmente na área metropolitana, nas duas até, é muito territorializada. Ou seja, é composta de núcleos agregados, urbanos, habitacionais, onde estão muito concentrados. E de novos territórios. Não, e novos. Não. E agora, e agora este layer também extra que é mais central, que é onde se concentram os imigrantes também. Mas o que é curioso é que nós, em Lisboa, é muito interessante, porque, excetuando a população cigana, que muita dela morava no centro de Lisboa, e quando se faz as avenidas novas, ela é expulsa do centro de Lisboa, onde ela tem uma participação na história contemporânea da cidade brutal. Por exemplo, quando falamos da Severa, que inventou o fado, ela é cigana. Eu conheço os descendentes do Manuel Botas, que era a pessoa que tocava guitarra com ela, que também era o diretor da corrida de touros da Praça do Campo Santana, Campo Pequeno, antes da Pátria, não é? Por sua vez, também combateu na Grande Guerra. Portanto, tem uma ligação grande, mas de repente, quando a cidade de rendimento urbano é feita, eles são expulsos sucessivamente. Excetuando os ciganos, que também são expulsos, mas do centro da cidade, quase todos estes núcleos urbanos, quase todos, vêm de processos migratórios, o que é muito interessante. Vêm de processos massivos migratórios, tanto desde o rural como das migrações pós-coloniais, não é? E até antes. As internas? Atenção, não, desde o rural já falei. Claro. E as internas sempre também, atenção, não vou só para o 25 de Abril, mesmo os cabo-verdianos, por exemplo, no caso, não só de Lisboa, olha, nas milhas de Panasqueira, por exemplo, na primeira parte dos anos 70, vieram para Lisboa como contratados. Porquê? Tínhamos o pessoal todo foragido ou na guerra. Portanto, não havia jovens. As grandes obras públicas foram feitas também com muitos cabo-verdianos que vieram antes de 5 de Abril. E, portanto, é curioso, e acho que diz muito sobre a nossa sociedade, quando nós temos todos os núcleos das pessoas pobres que vêm de processos migratórios e continuam excluídos. E a OCDE, pronto, que não é propriamente, eu gosto muito de usar instrumentos de pesquisa que não são propriamente do meu agrado, mas a OCDE diz que em Portugal, 2019, era preciso 5 gerações para sair da pobreza. 5. E é curioso que o trabalho de campo em vários territórios, as pessoas estão lá há 5 gerações. Ou mais. Não é? Eu conheço 5 gerações. Olha, quando falei há pouco da questão dos ciganos, desta família Maia, eu conheço 5 gerações. Conheço de história oral, não é? Portanto, estão ali naquele sítio há 5 gerações. Não é? Portanto, é interessante como essa mobilidade, de facto, não existe. Mantemos as pessoas nesses sítios e com narrativas que não nos permite elas filiarem-se com o que está à volta. Não é? Por exemplo, nos antigos bairros, só para acabar. É interessante o ecossistema económico. Agora estou-me a provocar. O ecossistema económico e agora vou chamar várias coisas, depende da visão comunitária, de vizinhança que existia, tinha um valor brutal e que as pessoas criaram na ausência completa de interesse do Estado perante elas. Né? Tínhamos o bairro, a pessoa construiu o bairro e depois tínhamos o quê? Sistemas de segurança social informais, tínhamos o Totocaixa, que eram as mulheres cabo-verdianas, por exemplo, grupos de 12, tinham trabalho precário, não tinham contratos de trabalho, não tinham subsídios, por isso cada mulher tinha X do seu ordenado para uma caixa comum, eram 12, e em cada mês tinha todo só para uma, e era o único momento em que ela podia ir a Cabo Verde, ou o único momento em que ela podia construir um anexo da sua casa. Temos o caso de construírem os esgotos, de construírem os campos de futebol, balneários públicos. Quando as pessoas são realojadas, isso é muito curioso, porque nós, assim, à distância de quem está no centro das cidades, olha para isso como conquista, até de Abril, não é? Fez direito à habitação. E nós vamos lá ver, e de facto é tramado, porque grande parte das casas, quando chegaram ao fim dos anos 90, já não eram casas, eram barracas. Portanto, usou-se esse termo e estigmatizou-se, alastrou-se esse termo, mas das casas claro que não havia ordenamento, não está em causa, havia questões insalubres brutais, mas as casas em si eram más. Isso por um lado. E por outro, não houve nenhuma participação das pessoas, que essas pessoas não têm direito à narrativa. Essas pessoas têm
quando damos política pública, é tipo favor. Vão reparar as 1000 vezes que se diz assim, já temos casa, como se isso fosse... E como eu expliquei há pouco, pelos processos económicos, venha do Estado para as câmaras, mas muitas câmaras ganharam dinheiro com isto, porque esvaziaram terrenos em sítios centrais e foram pô-los em terrenos rurais, não por acaso, o bairro de Igote. Renda fundiária. Não é? Portanto, temos de ver que isto tem 2, 3 layers de ganhos económicos, não é? Pronto. O que aconteceu quando chegou ao bairro de realojamento? Havia, obviamente, ao falar dos anos 90, havia uma promessa assim, ultramodernista de que isto ia correr bem. Estávamos na Europa, as pessoas iam ter educação, as pessoas iam ter mobilidade, mas isso não aconteceu. Não aconteceu e as pessoas ficaram mais pobres. Porque, por exemplo, se eu sair de casa às 5 da manhã para ir trabalhar, o meu vizinho leva as crianças à escola. No bairro Novo já não acontece. Então, dá este pequeno exemplo. Para começar de manhã, porque se eu conseguisse tempo, eu falava com vocês um dia 24 horas e mostrava os múltiplos exemplos como esta economia de vizinhança e comunitária que as pessoas criaram tem um valor económico, até literal, brutal. Não é? E nós acabamos com isto tudo quando fizemos os processos de realojamento. E foram precisos 20 anos, 25 anos depois do realojamento para estar a surgir agora outra vez atores nestes territórios. Portanto, foi tudo cozinhado. E portanto, eu pergunto sempre, transgressão é de quem? Não é? E para terminar aqui com uma questão que eu estava a discutir aqui com o José Mima antes de sentarmos aqui, que é, por exemplo, Lisboa é imensamente desigual. Isso é... Quer dizer, as pessoas sabem isso, mas... Por exemplo, quando eu estou numa escola na Praça de Londres, olha lá o Rainha. O Rainha não, olha lá o Filipa. Na Filipa de Lencastre, no 5º ano, a taxa de abandono e retenção é 0%. Se eu andar 2 km a pé para leste, vou dar às Oleias, aí é 36%. Se eu voltar outra vez à Filipe e andar 4 km pelas avenidas novas, não é? Portanto, Roma, Avenida Brasil, Campo Grande, Alta de Lisboa, tenho 2 escolas e grupamentos. Uma é 50%, outra é 54% de abandono e retenção no 5º ano. E não estou a falar sequer de imigrantes, estou a falar de gerações, as pessoas estão em Lisboa há gerações. E, portanto, eu dizer que, e estou a falar do mesmo sistema de ensino, mesma cidade, mesmo contínuo urbano, e por isso, de facto, eu posso dizer que o direito à educação está sufragado, mas isto não é excesso. Não é? E ainda por cima nós temos a questão narrativa de pomos o ónus neles, como se eles fossem os culpados. Não é? E, portanto, eu pergunto o que é transgressão no sentido de quando eu trato de mim, não é? Porque quem decide que é transgressão são os pais dos alunos que estão no Filipe. Não é? São esses pais que decidem que é transgressão. Não é? E por isso acho que sempre questionável o que é transgressão, porque depende sempre do ponto de partida. Não é? Muitas vezes há coisas que eu falo e que eu exijo e que eu escrevo, que os olhos de cada podem ser transgressão, e eu às vezes, eu contei um bocado da minha história, não é? Eu acho só que são social-democratas, estás a ver? Há coisas que eu escrevo que eu sou mais radical, em tese, mas que provoco, porque são coisas de social-democracia e de liberalismo. Quer dizer, como é que estas pessoas não têm acesso, como é que, não é? E pronto, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui não, mas só para... Como estava à espera que preenchesse 2 páginas. Não, tudo muito sintético. Bom, para mim também ficaste 30 segundos para a devida cordialidade. Em primeiro lugar, para agradecer. Eu estava em falta, nunca tinha vindo a esta casa e sentia-me aqui penalizado por isso. Eu também não, mas sou de Lisboa. Pois é, mas eu passo ali à porta, inclusive. Em segundo lugar, enfim, tenho por isso muito gosto e agradeço. Em segundo lugar, tenho também particular gosto em estar aqui no programa Convergente Ano Zero. Eu tenho com Ano Zero as complicidades todas e por isso gosto de estar nos vários lados, lá no centro, aqui, nos vários locais de Ano Zero. Bom, e depois, evidentemente, um gosto muito especial de estar aqui com o António, que eu conhecia, mas com quem nunca tinha estado, conhecia do seu nome, do seu trabalho. Bom, mas está tudo dito depois do que ele nos falou, para se perceber porque é que gente como eu diria gente como nós, mas não posso falar pelos presentes, temos admiração por quem faz por sistema e não por ocasião, não é? Para quem faz trabalhos desta natureza, isto é, quem se situa do lado em que ele se situa e que o que o ouvimos dizer, enfim, dá-nos toda a razão para isso, não só pela perspectiva que tem, como por aquilo que faz,
Mas eu não me quero esquecer que não estou aqui para falar para vocês. Vocês são apenas testemunhas. Eu estou aqui para falar com ele e é aí que vocês beneficiam, isto é, ele é o orador. E, portanto, vou, o mais possível, estar aqui sistematicamente a conter-me daquela tendência que todos nós que temos para, a dada altura, começar a falar por conta própria. Eu não tenho direito de falar por conta própria aqui, mas vou tentar evitar. E, portanto, vou tentar cumprir esse papel de picar o António, não sei se era esse o termo, dá bocado, e por isso vou tentar ser sistemático, por muito que haja aqui coisas que ele disse que me tocam várias cordas, mas já lá volto, se for o caso. António, para fazer uma pergunta e fazer, enfim, animar a conversa e animar as tuas... Onde é que tu estás? Isto é... não é onde é que estavas no 25 de Abril, que isto já disseste. Onde é que tu estás? Tu estás do outro lado, não é? Do outro lado de quê? Para quem intervém nessas áreas. Aparentemente, estás do lado não luminoso. Não luminoso da cidade ou da área metropolitana. Eu há bocadinho, quando reagi daquele modo, é pelo seguinte, enfim, nós para sabermos onde estamos, a primeira coisa é sabermos onde estamos, e já vimos aqui as coordenadas e a cartografia toda quanto ao local onde o António está, mas temos também necessidade de saber onde estamos por contraponto de outra coisa. E como viram, ele, a dado momento, descrevia a grande metrópole como uma coisa tecnológica, científica. Sim, não sou, não. Pois é, é que não é... isso, se calhar, é o menos de uma metrópole como Lisboa. Não quero entrar... Porque ao lado destes territórios, ou seja, era interessante às vezes estar a falar e estar a fazer um mapa ao mesmo tempo. Porque estes bairros apareceram muito sempre no fim da cidade do seu tempo. No fim da cidade do seu tempo. Ou seja, quando falamos do êxodo rural e dos anos 50, e situava-se, imaginem, no fim do Parque do Conceiro, ou em Alcântara, ou na zona que era a Expo. Portanto, há aqui uma certa associação entre o fim da cidade formal, terrenos baldios, existência de indústria, bairros de alta construção, não é? E na outra margem? Eu já ia lá. E de repente, chegamos aos anos 70, o fim da cidade é outro, não é? Vendas novas, para além da Expo, Moscavide, Margem Sul, não é? Isso. Margem Sul já é de antes, não é? Sim. A minha mãe nasceu no Barreiro, não é? Pronto, e era fruto de migrações internas, justamente. Mas muitos esquemas já através de bairros, espaço de terrenos. Exatamente. Uma questão, quer dizer, a gente precisa saber onde está e precisa de representar aquilo perante o qual estamos. E representá-lo do ponto de vista dos seus pilares fundamentais, por isso eu meti... eu não vou aqui... Está 30 segundos com este ponto, porque está aqui a Clara e a Inês, que já me ouviram uma pastilha destas há menos de 8 dias e agora... Mas é uma coisa muito rápida. Como os bairros foram realojados no fim dos anos 90, 2000, 2001, ao lado deles, e nos sítios onde não estavam, coexiste o aparecimento disto. Não é que a metrópole seja... Lisboa é terciária, sem dúvida, mas não é dedicada só a uma cena tecnológica e de informacional. Não, isso é o menos. Sim, isso é o Web Summit que o Moedas nos vende. O que eu estou a dizer é... O Web Summit é um pingo de chuva no calor tórrido de Lisboa ou do país. Claro. Existe, evidentemente, tu tens toda a razão. Eu vi, quando falaste de Porto Salvo, exatamente, isso existe. É absolutamente verdade. Agora, qual é o maior disto? Aliás, foi muito engraçado também a forma como estavas a descrever a cidade. Tu começaste por descrever a cidade clássica de Lisboa, com as suas periferias, a Expo, não é? Aquela zona, aquela progressão. E claro, quando estavas do lado de cá, a Porto Salvo, que já é mais adiante, mas rapidamente tiveste que chegar à metrópole. Porque, não querendo chatear ninguém contigo, não repetindo uma coisa que as pessoas, pelo menos que aqui estão, já me ouviram há dias, mas eu não quero... Mas eu não ouvi. Fica outra vez, não é? Eu não ouvi, portanto, siga. Lisboa, se fosse uma cidade tecnológica, de alto conteúdo e da luminosidade toda que se põe no palco da Web Summit, quando há o Web Summit, se calhar não era mau. O pior é que não é. Sim, não é. Lisboa é uma grande metrópole, devoradora, de mão de obra barata.
Claro. Devoradora de uma forma que tu sabes melhor que eu. Porque devoradora, porque agarra nela e a põe nas periferias. E hoje nós não entendemos Lisboa. Agora vou mesmo repetir esta parte, claro. Nós não percebemos Lisboa sem pisar o chão da estação de Entrecampos. A estação de comboio de Entrecampos é onde vimos, durante 10 minutos que lá estejamos à espera do Alfa, que vem de Faro e que vem para Coimbra, estou a falar da Coimbrinha, 10 minutos dá para perceber o que é aquela metrópole. Ver a quantidade, a montanha de gente que está a ir ou para norte, para a linha da Zambuja, ou para o outro lado do Tejo, pelo Tagus, ou para Sintra. E, portanto, Lisboa é isso. É uma devoradora de gente de salários baixos, de baixas qualificações, e que come... Lisboa é um bocadinho para os empresários portugueses. Os empresários portugueses são os tipos do caraças. Quando se põe a falar, estou a falar, obviamente, entendamos, daquilo que faz a larguíssima média. Não estou a falar de todos, como é óbvio. Mas a média e a larguíssima quantidade é gente que vive de duas proteções fundamentais. Os empresários portugueses vivem da proteção do Estado, que lhes paga até para aumentar o salário mínimo, e vive da proteção maior, eles que são liberais e que falam de liberalismo, eles vivem de protecionismos. Qual é o maior protecionismo de que os empresários, em geral, portugueses, beneficiam? É aquele que é dado pelos trabalhadores. Qual é o protecionismo que lhe é dado? O salário baixo que recebe, não é? Portanto, bem, mas aqui, para tentar, então, este é o primeiro ponto. Depois tenho um segundo, já lá vamos. Mas era um bocadinho fazer esta pergunta, que já está respondida, aliás, já tinha respondido há bocado. A pergunta é retórica, não é? Que é onde é que tu estás? Tu estás realmente na metrópole, se eu posso... É para ver se concordas com a resposta. Tu estás no lado não luminoso, estás no lado onde é preciso fazer o que tu fazes, para dizer isto de forma segura e rigorosa, não é? E, portanto, se sabemos onde é que tu estás, isto é, estás no imenso território, estás na maior parte do território, como há pouco descreveste, não é o das Avenidas Novas, não é o parque temático do Chiado e do Camões, não é? Que é o parque temático hoje. Tu estás em todas aquelas áreas que começam, como há bocado explicavas, logo ali nas Olaias, para ficarmos na velha cidade, não é? Agora, sabendo onde é que tu estás, o que é que tu fazes? Ou melhor, como é que nós sabemos o que é que tu fazes porque acabaste de dizer. Mas, e há bocado usaste uma palavra que usaste também há pouco ali quando estávamos a conversar os dois, de pé, que foi a palavra narrativa. Narrativa remete para voz, não é? E aqui é o ponto em que eu me vou conter, porque eu, como economista, gosto muito de falar de voz. Se for o caso, daqui a pouco já falo nisso, mas a tua questão é dar voz, não é? É essa a questão. Isto é criar é pôr as pessoas a falar. Falar é um modo ligeiro de dizer, porque há muitas maneiras de expressar voz. Por exemplo, já agora, pronto, então esta vez já agora, eu aqui há dias, para falar na Bienal, tive, devo dizer, uma das minhas maiores emoções dos últimos tempos. Tenho tido várias, é verdade se diga, mas aquela foi uma emoção muito forte, uma emoção plástica, uma emoção local. Os que ainda não foram ao Criptopórtico, e tu não te vais embora sem ir, ou então volta cá. Então, se ainda lá não foste, agora, o Criptopórtico do Museu Machado de Castro, para ver a exposição que lá está da Bienal. Não sei se é do programa Convergente, das Convergências, não interessa. Bom, que é, eu nem vos vou contar direitinho, que é para vos obrigar lá a ir e não vos perder, e não perderem o choque, a emoção. Porque é um imenso exercício de voz, que não é feito com isto, não é? Com as cordas vocais, por acaso é feito com as mãos, mas é a forma de pessoas muito marginalizadas. Estamos a falar de um centro psiquiátrico do Pisão, atrás da Quinta da Marinha, em Cascais, de gente que usou as suas mãos com barro
para se representar, isto é, para fazer a sua cara, é uma coisa extraordinária, e, portanto, nós chegamos ali e vemos uma multidão, que na verdade é uma multidão maior que o número de seus autores, porque cada um fez mais do que um dos objetos que lá está, uma multidão a exercer a voz, a falar. No caso, é uma imagem. É uma imagem notabilíssima. Sério, quem lá não foi, não deixe de ir, que vai arrepender-se para a vida. Ora, lá está. Eu não podia deixar de pensar nisto quando viemos para aqui. Eu vi ali exatamente o que tu estás a falar. É permitir a alguém que não tem acesso, outra palavra-chave que aqui usaste foi acesso, não é? A questão, isso em múltiplas políticas públicas se sabe isso. A questão não é, como tu disseste, não é preciso repetir isto, não é consagrar direitos, não é dizer tem aí, é realmente o acesso funcionar. Portanto, vou-me calar, tu estás onde estás e estás então a dar voz às pessoas. Podíamos dizer isto em 2 palavras assim. Talvez não completamente. E depois a outra era se elas são ouvidas, mas isso é outra questão. Fazer o quê? Tipo, ou seja, as pessoas já não têm noção, mas só 1/6, por já eu gosto do conceito de metrópole, porque acho que um sítio onde estão milhões de pessoas, nós sabemos que existem fronteiras administrativas, mas é difícil porque há uma fluidez tremenda, não é, entre as pessoas. Como tu disseste, há pessoal que entra em Lisboa ultrapassa o pessoal que mora em Lisboa, não é? Portanto, é importante pensar nisso. Depois eu não tenho noção, mas só mora 1/6 das pessoas em Lisboa. O resto mora à volta de Lisboa. E perde. É, e perde o peso. Sim, sim. Não, e agora, só a questão do perde. Mas depois pensamos bem, parece que só Lisboa tem direito a imaginário. O resto não tem. Qual é o imaginário de educação? Alguém aqui sabe. Qual é o imaginário? Também tem a ver com questões territoriais, por exemplo, e com a geografia, e com o facto de Lisboa, por exemplo, ao contrário do Porto, ser mediterrâneo. Por exemplo, quando eu chego ao Porto, e estive lá muito tempo da minha vida também, eu quando chego a Espinho, estou em Espinho. Quando chego a Vila do Conde, é Vila do Conde. Eu sou capaz de estar na Amadora e digo alguém de fora sobre Lisboa, né? Portanto, mas tem a ver com a maneira do transporte organizado, tem a ver com o facto de ter sítios à volta de Lisboa não eram muito povoados e, portanto, foram maciçamente ocupados, não tinham a questão da freguesia, da paróquia, é muito diferente, apesar de tudo. Portanto, permite mais este tipo de situações, de olhar para isto como uma metrópole, como uma... Agora, reparem, é tão curioso que, para tentar visualizar, para quem não conhece, mas poder visualizar, nós temos Lisboa, não é? E agora falei que Lisboa tem direito a imaginário. E eu estou no Cacém, ou na Rinchoa, ou na Rentel, não tenho esse direito, não é? E depois é tão curioso que até as sedes de conselho de alguma destas periferias não moram lá ninguém, mas têm direito a imaginário, têm direito a mandar estas periferias. Por exemplo, Sintra tem direito a imaginário. É um spot onde o pessoal vai, os escritores, coisas, o pessoal rico de Lisboa, não é? Cascais igual. Tu querias imaginar Cascais, que é uma vila de pessoas ricas de Lisboa. Mas as linhas de comboio e quem mora lá, mais na linha Sintra do que Cascais, é evidente, não têm esse direito. E eu gosto às vezes de brincar, o meu trabalho muitas vezes é pregar partidas ao que nós achamos que é óbvio. Portanto, o meu trabalho muitas vezes é desocultar, não é pôr em xeque. É isso mesmo. E, por exemplo, se eu olhar para a linha de Sintra e contar 2 km para um lado e para o outro, eu tenho a maior cidade portuguesa, tenho 1 milhão de pessoas. Então, é sempre interessante como é que eu posso dar a volta, não é? Uma vez vieram cá ter um grupo de intercâmbio, eu fazia parte de uma associação do currículo que era o Alcântara, que tem um festival, e vieram pessoas da Palestina, do Congo, do Norte da Europa, etc. E elas chegaram à noite, enfias num hotel, num hotel, e depois tinham um mapa feito por mim, em que elas tinham que ir ao centro da cidade no dia seguinte. Só que o centro da cidade era Santa Filomena, que é um bairro autoconstruído de Cabo Verde, na Amadora. Né? Portanto, eles acordaram, estavam no hotel do Rocio, apanharam o comboio, saíram na Amadora, andaram aquilo a pé, de repente o centro nevrálgico de toda a geografia deles de Lisboa era aquilo, não é? E foi muito curioso, de maneira que eu posso, às vezes, usar os mapas. Mapas é uma arma de poder imenso, não é? Você não tem noção, mas, sei lá, no mapa parece que a América do Norte e a Europa são enormes, quando, na verdade, têm muito menos tamanho do que... Porque fomos nós aqui, com a circunnavegação, que fizemos os mapas, não é? Como nós queremos.
Portanto, também às vezes é interessante criar pôr em xeque. Né? Deixa-me contar-te uma coisa que é uma mera anedota. Isso que tu estás a dizer, que é absolutamente verdade. Já percebe, quer dizer, Sintra ainda sabemos identificar, Cascais também. Mas onde é o centro do concelho de Loures? Ou de Odivelas, não é? Mas eu estava aqui por falar disso, pá, os nomes e as identificações. Amadora para nós é uma periferia, não é? E é uma periferia, na verdade. Aquela pequena anedota, peço desculpa, isto veio-me agora aqui a ideia, como vão ver, foi uma lembrança absolutamente parva. E desculpem lá a Mara ao Pingarelho. A única vez que eu vi Amadora representada como significando, digamos, um ponto, foi, acreditem vocês, já há muitos anos, numa revista, num hotel, na Polónia, em que se falava da Europa e depois dizia-se assim: o ponto mais ocidental da Europa é o Cabo da Roca, junto à Amadora. Eu achei aquilo extraordinário, como vocês imaginam português. Eu lembro que nem é. Bom, mas era assim que lá estava. Claro que não. Aquilo deve ter sido uma visão qualquer, ou seja, quem de alguma maneira vê o mapa, não o mapa vivido que a gente conhece, e eu, como digo, achei aquilo extraordinário, aquilo, para os olhos do português, que cria ali uma anomalia do caraças. Então, mas espera aí, o Cabo da Roca, Amadora, mas Amadora tem ali uma identidade. E tu tens toda a razão nisso. Aliás, há uma outra coisa, sabes, é verdade, a mim impressiona-me sempre passar naquele enorme, lá está, a visão de fora, absolutamente totalitária, nossa, quando ali passamos e só vemos a mancha e, portanto, identificamos aquilo que estou a falar da periferia, não é? A zona, sei lá, quando se vai pela Crel, não é? E se vê ali aquelas coisas, o Monte Abraão, não sei o quê. Bom, quando eu era miúdo... A Crel é interessante por causa disso. Diz? A Crel é interessante porque fatiou e consegue saber a periferia recortada. E mostra exatamente os lugares que, afinal, é preciso que sejam preenchidos como tu, que é para restituir, no fundo, alguma identidade que não a do tal mapa na revista do hotel. Mas, sabes que é muito engraçado, dos que aqui estamos, só 2 ou 3, nos lembramos dos velhos de vivência diária, de vivência direta, dos livros da instrução primária, não é? E eu lembro-me que, em dada altura, era eu um miúdo, fui a Gualva, no Cacém, ao pé do Cacém. E porquê é que eu fui? Porque aquilo, na verdade, e qual era, não é o que eu fui, isso não interessa, qual é a representação que lá vem? De um sítio absolutamente bucólico, organizado, vivendas, não, inclusive das pessoas já mais afortunadas na segunda geração que teve sorte dos que foram para Lisboa, que saíram do centro de Lisboa para... E, portanto, eu devo dizer que se eu soubesse desenhar e me mandassem fazer um desenho do que eu vi, eu desenharia uma daquelas casinhas que havia nos livros da quarta classe, e que era a típica casa da família unifamiliar, a casa unifamiliar, etc, etc. O exato contrário daquilo que vós agora. Não, não, pronto, fazer à questão de dar a voz. Não, as pessoas têm voz. Há um completo desmatch entre quem faz leis, quem cria instituições, etc, e as pessoas do terreno. É grotesca a diferença, não é? Por exemplo, até usando pessoas que estão aqui na sala que não são dali. Se eu fizesse aqui um questionário rápido, uma coisa de 5 minutos, escrevam 3 palavras sobre a linha de Sintra, posto desta maneira, ou sobre a cultura da linha de Sintra, a maior parte das pessoas diria, e com razão, porque por às vezes vem de coisas que também são verdade, que seria Kuduro, grafite, rap, coisas deste género, não é? Mas o que é curioso é que estas pessoas nem com o preconceito ganham. Ou seja, se eu for ver a programação cultural da Câmara de Sintra, das freguesias de Sintra, eu não tenho nada disso lá incluído. E se eu andar no comboio, vai ser difícil encontrar um branco ali. Mas não tenho nada disso incluído, nada. Por outro lado, interessante, quando eu fiz esta pesquisa, foi interessante porque reparei, por exemplo, na linha de Sintra há cerca de 40 grupos de teatro. Isso é uma coisa brutal. Há cerca de 40 grupos de teatro. Há ranchos folclóricos, há uma casa-museu Leal da Câmara que tem a ver com a cultura saloia,
há restaurante de alentejano, de fada, é isso tudo. E aí está lá nas culturais, mais as coisas que estão em Sintra e que um bocado como Lisboa, não são para as pessoas que moram na linha de Sintra, são para os turistas, né, os museus, etc. Eu, aliás, fiz... Vou passar duas questões. Portanto, a questão de ter voz, as pessoas têm voz. Às vezes é que não... As narrativas não se tocam. Quando eu falo em narrativas, é só porque... O meu trabalho não é bem fazer narrativas, mas a parte das narrativas é importante porque obriga a empatizar e obriga a conhecer. E nós, e há pouco estava a dizer o Zé, não é? Mesmo quando nós dizemos os bairros, é engraçado como dizemos isso dessa maneira e é tão desumanizante. Não é? Nós já sabemos que estamos a falar daqueles sítios. Não tem direito a nome, a propriedade, a imaginário, não é? E por isso criar, e eu faço um exercício interessante que é, já fiz uma outra vez, que eu não sei se é interessante, mas eu acho que é. Que assim, às vezes, uma vez estava a Câmara de Sintra, pediu-me para eu ajudá-los na reabilitação participada de um parque público. E eu cheguei lá e, agora vou usar umas frases de fascismo, foram chamar as forças vivas da freguesia para estarem lá presentes, para poderem institucionalmente participar e tal, neste movimento participativo do parque. E eu chego lá, aquilo era a Serra das Minas, e era uma sala como esta. Mas se estiver aqui em Coimbra não é tranquilo. Agora, na Serra das Minas, onde também é difícil encontrar um branco, estar numa sala só com brancos, eu comecei logo a suspeitar, já aqui a nível local, um desfazamento entre a sociedade civil e quem mora cá. Não? Então eu, na hora, à frente de toda a gente, fui ao Google, escrevi Serra das Minas e carreguei no Enter, e deu uma série de resultados, e eu agarrei nesses resultados, meti uma nuvem de palavras e deu-me um resumo. E o resumo era bairro muito grande, era a palavra mais... A segunda categoria de palavras com mais prevalência era jovem e jovens, no plural e no singular, e depois era crime, criminalidade, juvenal, da situação perigosa, agência lusa, morto, homicídio, barulho. E o que foi curioso é que as pessoas estavam na sala, todos assinaram com a cabeça e acharam isso interessante como... Eu também acho que é interessante, mas não é maneira que eu achava. De como até para fazer um diagnóstico, é incrível, no Google está aqui o diagnóstico do bairro, etc. E eu a seguir, então, mas bora aqui, por exemplo, estava assim a mostrar, está aqui a Lusa, da agência Lusa. Se calhar, e comecei a ponderar, o Juvenal, que é o homicida, não sei o quê, esse vídeo de agência Lusa, está no YouTube. Mas bora ver que está lá mais. Temos Serra das Minas, agarramos nas descrições dos vídeos do YouTube, nuvem de palavras. E as pessoas estavam na sala e não conheciam nada das nuvens de palavras. Nas nuvens de palavras aparecia pedagógica, aparecia andorinhas, que é um coro de séniores, aparecia depois tipo, umas 15 palavras que ninguém sabia o que era, mas que eram siglas locais de grupos de rap e de kuduro, não sei o quê, as pessoas não conheciam. Assim, a coisa mais ambivalente era a palavra fumo muito grande, que é fumo de ganza, e as pessoas ficaram um bocado na hora. E eu estava a dizer, não, mas uma pessoa, a agência Lusa, pode pôr a história do Juvenal, que é homicida, no YouTube, mas se eu for um cantor, ou se eu fizer parte das Andorinhas, que é o grupo sénior, o coro, eu posso pôr num vídeo meu, não é? E depois a seguir disse, mas nós estamos sempre a enviesar o nome. Sabemos que o nome é enviesado, portanto sempre que eu fizer uma pesquisa com o nome Serra das Minas, para estar enviesado. E então bora procurar algo que nos dê informação deste tipo, mas não tinha o nome. Então fomos procurar os posts de Instagram feitos lá. Ou seja, não tem o nome de lá. Eu estou aqui com o Zé a falar e faço um post, tiro uma foto ao Zé e meto aqui a discutir sobre dar voz, não sei o quê, né? Meto lá. Ou estou na escola, meto lá. E é interessante, porque os resultados eram be happy, be happy, be happy, be great, casa da mãe, cão, fofinha. Só coisas assim. E é interessante, quando eu passo do primeiro slide para o último, e há uma desumanização incrível. O primeiro slide é o que conta na cabeça das pessoas para o trabalho. Mas nunca chega ao último slide, que é pensar que quem mora naquele território tem aqueles desejos de qualidade de vida, de estar bem, e nós nunca ponderamos sobre isso, não é? E então, muitas vezes, o meu trabalho narrativo é desarmar as pessoas, por um lado, e depois é contar histórias, mas que sejam as pessoas a contar. Portanto, o que eu faço muitas vezes são só os meios de produção, porque tenho a ligação, porque sou do privilegiado do centro. Eu fiz duas coisas interessantes, só para dar aqui um exemplo de como as coisas são. Uma vez fiz aquelas coisas muito filantropas e tal, o Basílio Horta, que é o presidente da Câmara de Sintra, lá nos arranjou uma salinha no Musa. O Musa é o antigo Museu de João Bernardo, que é um museu de Sintra, está mesmo na vila de Sintra. E deu-nos uma salinha, os imigrantes fizeram lá umas peçazinhas, e ele um dia passou lá e agarrou numa peça e comprou aquela filantropo, 2.000 euros para a loja de cidadão de educação e tal. E depois eu disse, mas isso aqui é só uma sala, pá. E ele disse, despachar, põe o museu todo, está bem. Então eu recebi, de facto, um protocolo para assinar,
estava a trabalhar numa instituição, conhecia o museu todo. E o que vou fazer agora? Sem dinheiro, sem nada, não é? E então fizemos uma exposição chamada Linha Imaginária e que foi, de facto, a linha de Sintra entrar dentro e era isso, era a linha de Sintra entrar na vila. E nós então fizemos assim uma espécie de exposição contemporânea com os artistas, aqueles que eu falei, que podem vir do vosso prejudice, mas eles não contam, não é? Pá, e é interessante, eu ia lá uns dias antes com esses artistas, os seguranças não nos largavam. Depois no dia seguinte eu aparecia para montar a exposição, eles ficavam tipo meio desarmados, não é? Então, nós não desmanchamos, fomos ao museu como se fôssemos pessoas que iam ao museu, não é? Perseguidos pelos seguranças. E no dia, porque eu com este aspecto, depois o outro pessoal é negro, não sei o quê. No dia seguinte aparecemos para montar a exposição, eles ficam tipo assim a olhar, não é? E foi interessante porque ninguém do museu nos ajudou, montamos a exposição toda. E no dia de inauguração fui lá ao vereador e as pessoas do museu foram ver e passaram-se, ficaram grande a exposição, não é? E pronto, isso foi interessante porque a partir daqui eu fui convidado para fazer curadoria de uma exposição no MAT, que já é outro nível, não é? Pronto. E então resolvi fazer um bocado como falámos aqui hoje, que foi contar a história da expansão urbana de Lisboa a seguir ao 5 de Abril. Mas reparem, mas pelas vozes dos próprios. Isto foi muito interessante. Se eu agora analisasse com vocês o que é que aconteceu às pessoas que foram a essa exposição até hoje, passaram 2 anos, é incrível o percurso o salto que eles deram de lá para cá, não é? Mas para dar aqui interações, por exemplo. As pessoas, desculpa, os artistas que eu convidei para este lado, que contavam uma história de forma muito cronológica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós entrávamos e tínhamos assim uns panos. E os panos feitos à mão, com os desenhos, e depois tinha uma coisa chamada hino de Digra, que é o hino nacional mudado para a versão mitra da linha de Sintra. Não é? Pronto, que é muito interessante. Então tínhamos o hino de Digra escrito com um palavreado de calão de rua e ouvia-se, quando entrava, ouvia logo o hino de Digra e era um bocado uma chapada do que é que vai acontecer. Até foi interessante, foi a única coisa que eu tive que censurar quando fui lá ao Marcelo. Não, porquê? Não é tanto pelo hino de Digra, é porque o Marcelo vem sempre com aquela senhora ao lado que é da Marinha, não é? E eles são obrigados a parar no hino. E aquilo está em loop. Então tive que tirar o loop, que é para não saía do lugar. Aí está uma boa técnica para parar um militar. Portanto, eu entrava na exposição, tinha aqui uma série de panos, mesmo aqui, tinha que fazer assim, com o hino de Digra, e depois eu chegava a uma coisa que era umas máscaras africanas, feitas por um puto de Val da Moreira. Porquê que estava aí? Estavam as máscaras africanas, depois estava tipo, um arquivo fotográfico das guerrilhas, e era um bocado para dizer o quê? 2 coisas. Uma, para lembrar, porque isto nunca é lembrado na história, não é? Que o 5 de Abril também começou em África, e começou com estas movimentações, etc. E eu, lá está, a história que eu falei do meu pai era da Casa dos Santos do Império, portanto tenho bem consciência dessa leva. E eu fui buscar um artista contemporâneo que ele próprio procurou, tendo em conta o vazio que existe, do ponto de vista na história, nas narrativas com que ele cresceu aqui, e ele próprio foi investigar a questão de como trabalhar madeira africana e fazer máscara africana, portanto fazia esta associação, não é? E ia daí até a realidade. Mas, por exemplo, anos 80 e 90, eu quase não tenho registros de população africana, porque obviamente, devem calcular, não havia provavelmente artistas, só estava a trabalhar nas obras, só estava tipo, na dificuldade, então usei o quê? Usei, um bocado como disse agora, usei pessoas atuais que são da periferia e que têm o seu narrativa muito à volta do apagamento da sua história. Portanto, pessoas que cresceram aqui em 1990 e que nunca tiveram acesso à sua história. Havia um que era muito interessante, que era a Filipa Bossuet, tinha uma série de livros diários feitos em Umbunda, procurar quem era o pai, quem era a mãe, quem era o avô, não é? E a questão da língua dela, do Umbunda, e procurar assim... Portanto, havia estas histórias que é interessante. Havia a Petra, por exemplo. A Petra tinha uma coisa engraçada, ela tem um conjunto de... Petra Preta, de Miraterra, ela tem um conjunto de figuras que ela desenha, que são as figuras das pessoas negras, que não são palpáveis, não é a professora dela, não é a professora de ginástica dela, não é nenhum professor dela do secundário, nem do primário, são figuras literárias, artísticas, com que ela foi-se usando como referência que ela leva com ela, onde vai para se sentir acompanhada, não é? Bom, tinha essa questão, mas depois tinha uma coisa engraçada, que era nenhum artista ali, e depois eu fui buscar também artistas conceituados, mas retirava-lhes o contexto e punha-lhe aquele contexto, que era interessante, eles começaram a exigir. O que é curioso, porque assim, eu posso fazer uma coisa que é chata, mas que é, eu encomendei obras aos artistas que eu falei, da periferia, mas depois eu ia ver coleções.
E o que é brutal e chato é que o artista não tem nada a dizer sobre a sua coleção. Foi comprada por alguém. Então eu chegava para o Cabrita Reis, olha, tens essa obra desse artista, quero pô-la aqui neste contexto. E punha, não é? Pronto. Isso deu-me fazer coisas interessantes, apesar de tudo. Mas, por exemplo, estes artistas não têm estúdio. Uma parte deles, agora tem, mas na altura não tinha. Então isso punha um problema, que eu não encomendei-lhes as obras, mas eles não tinham de trabalhar. E então o que eu fazia era, imaginem, eu estava a montar a exposição no Mate, um mês antes, e eles iam produzir as peças para lá. Porquê? Isso é proibidíssimo, mas, como os seguranças do Mate, só estão lá à noite, no dia estão lá os designers, os programadores, estão lá a jogar. Os seguranças do Mate são destes bairros. Então um tipo chega, então, só ficava lá a montar, não é? Tipo, era interessante. Outra coisa que era interessante era, quando nós chegámos lá a montar a exposição, isto agora na Fala de Lisboa, do Mate, os carpinteiros, as senhoras de limpa olhavam para nós assim um bocado lá, que mais um maluco, vem para aqui, não é? E à medida que nós íamos montando a exposição, o pessoal ia-se passando, o carpinteiro, isto é o meu bairro, não é? O senhor das limpas, isso é o meu sobrinho. E foi interessante esta filiação. Mas, por exemplo, quando o Mate me pediu onde se tem guiado aos seus funcionários, mal chegaram a funcionários, eu olhei e disse, não, isto aqui, não estou aqui os funcionários todos, estou aqui o pessoal de secretária, está os carpinteiros, as mulheres de limpeza, não é? Então obriguei-os a fazer isso. A primeira vez que fui lá a um grupo foi de uma escola que é do Castelo, mesmo no bairro do Castelo, e a senhora que veio auxiliar, nesse grupo, estava lá uma maquete de uma casa para construir, era a casa dela. Depois eu convenci a artista a oferecer, a ver. Portanto, é curioso até como, quando tu estás a fazer estas narrativas, e estás a ganhar espaço para elas, no momento de sua construção, estas diferenças vão aparecer em... É que tu estás a introduzir um ponto que me parece muito importante e que acho que nos esclarece não apenas daquilo que foi sendo criado, como também das possibilidades de hoje. Tu introduziste aí o ponto, afinal, das gerações seguintes. Sim. Ou seja, a década de 80 e 90 não tinha expressão, digamos assim, expressão para fora de si próprio, porque era, vamos dizer, se calhar em muitos daqueles bairros, a primeiríssima geração, aquela que veio para trabalhar e não tinha tempo para respirar, mas as gerações seguintes, exatamente porque estamos, e essa é a grande vantagem daquelas circunstâncias, estamos numa zona de grande densidade, de muita gente. Em muita gente, como sabemos dos grandes números, alguns, enfim, a situação não se alterou, mas há outras gerações, segundas, terceiras gerações, que afinal exprimem não apenas a tal voz, como exprimem uma outra coisa que eu te queria perguntar. E já agora deixa-me então aqui fazer um pequeno parênteses entre enfim, os economistas maiores que fazem a cultura económica. Há um homem que, portanto, os que estão, alguns terão ouvido falar, mas não a maioria, imagino, que se chama Albert Hirschman, que por acaso foi doutor honoris causa na nossa sala de escapiolhos, na minha faculdade, há 30 anos. Enfim, este também pode ser agora muito conhecido porque há uma série na Netflix chamada Transatlântico, que é uma coisa sobre os refugiados no sul de França, na ocupação da Segunda Guerra Mundial, e o grande herói dessa série da Netflix é o Hirschman, que, é verdade, teve um papel muito grande, era um judeu, alemão, que veio para o sul da Europa e que teve um papel determinante ali na série, obviamente, efabulado, na passagem, e eram sobretudo era muita gente, entre elas os grandes artistas que ali estavam, judeus, perseguidos, que estavam à espera do transatlântico para a América, coisa que geralmente faziam por Espanha e por Lisboa. O Hirschman acabou por atravessar a fronteira nos Pirineus e por vir tomar um barco em Lisboa para se refugiar, enfim, na América. Bom, mas o Hirschman tem... Enfim, acreditem, há economistas cultos e este é um deles, e tem um livro, na verdade até esse é o título do livro, cuja tradução, não está traduzido para português, mas a tradução seria, enfim, em inglês é Exit, Voice and Loyalty, ou seja,
exit, a gente pode dizer saída, ou deserção, abandono, voz é voz, lealdade é lealdade. Bom, e ele usa muito, não vos vou amassar, usa muito esta trilogia, a da voz. Eu agarro na minha voz, levanto-me e falo. Ou então eu estou num meio, vamos dizer isto agora da forma assim mais geral, de um meio que de todo não quero, em que nem sequer vale a pena usar a minha voz, e deserto. Ou então eu estou num meio ao qual dedico lealdade, sou parte do meio. Ora bem, já tínhamos falado aqui da voz, mas agora, por causa das segundas e terceiras gerações e daqueles que afinal têm uma voz mais audível, porque tu os levas ao MAT e ao Museu de Sintra, portanto, a voz já não é, ficamos a saber uma coisa que já sabíamos, isto é, as vozes não são todas iguais e a forma de exprimir a voz não é toda igual, e portanto há aqui os que têm uma voz muito mais poderosa e que são da mesma comunidade. E a minha questão é esta: o que é que acontece com a outra tripeça, com as outras partes da tripeça do Hirschman? Eles têm uma margem de manobra muito maior que as outras gerações não tiveram, as anteriores a eles, para declarar a sua deslealdade, a sua deserção, o abandono daquelas comunidades que eventualmente lhe fazem mal, ou, pelo contrário, têm meios para, enfim, exercer a lealdade a essas comunidades. Porque é com a verdade, quer dizer, a lealdade acéfala não dá grande coisa, não é? A lealdade só faz sentido se for uma lealdade construída. Mas, enfim, tirando esta divagação, a minha questão é... eu não gosto da palavra empoderamento, mas isso, cada um tem as suas manias, não é? E eu tenho várias, sobretudo em matéria linguística. Mas, digamos, esta voz mais gerada dentro das comunidades dá aqui uma possibilidade de maior poder a essas comunidades, porque elas tanto as podem abandonar, coisa que a primeira geração não podia, porque pura e simplesmente não podia abandonar essas comunidades, como podem, pela lealdade, transformá-las. Enfim, mas sobretudo o essencial disto tudo é essa relação entre gerações. É complicado, ou seja, e normalmente a pessoa diz que é complicado, parece que não vai responder. Eu, no meu caso, vou responder. Quando o Marcelo diz que é complicado, já sabemos que não vai responder. Isso. Ou é complexo, também é uma... Como se não fosse, não é? Como se não fosse tudo complexo. Não, mas reparem uma coisa. Bem, também tem a ver com... Lisboa é devoradora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer também que a periferia vem a Lisboa devora e tu ficas lá para ganhar o teu dinheiro. É um bocado esse esquema, quando és artista, então, em vez de uma periferia, onde até pode haver uma honestidade em relação à maneira como olho para o trabalho dessa pessoa, por exemplo, pode haver exotismo, mas either way a pessoa pode se propagar economicamente por ali, não é? Mas eu acho que esta nova geração, acho que é diferente. Acho que as pessoas, porque as pessoas tinham uma coisa interessante, que é, tinha vários núcleos, contar a história até agora, e a última parte de todas chamava-se Direito ao Imaginário. Porquê? Porque nós olhamos para estes artistas, e naquele caso também, como muito movidos pelo contexto em então. Claro que no contexto em então eles usam o imaginário, não estou a pôr em causa. Mas o último patamar de direito ao imaginário é quase tipo, como é que seria se as pessoas tivessem tido recursos, meios de produção, para poderem exercer o direito ao imaginário sem terem de estar aqui neste processo quase dialético, não é? Pronto. E portanto, estes artistas que estamos a falar são engajados na sua realidade. Portanto, é muito natural que sejam leais. Há um problema grande que eu falei. Motor económico tem em Lisboa, a nível de sítios de expressão, sítios de contrato, não sei o quê. 2, só para dar um exemplo, um grupo deles, podem pesquisar, são os Unidigras. Quer dizer, União de Digras. Digras é tipo mitra. Unidigras. Eles são muito bons e são... Cada um deles é um artista a solo. Um faz vídeo, um faz vídeo e pintura, banda desenhada, outro faz grafite, outro faz música, outro... Eles são da Algrama Martins. A Algrama Martins é a melhor freguesia do país. Já foi da Europa. É tipo 80 mil pessoas, assim. Ter uma ideia, pronto. Tem maior número de jovens de forma nominal e tinha maior número de jovens em percentagem. Qualquer um destes artistas teve... Eu vou usar a expressão má, mas que é verdade. Teve de passar por mim para ter acesso a Lisboa. Claro. Espera, antes de terem sequer... Tu, na verdade, és um tradutor, não é? Não, mas no sentido em tipo, ou seja, eu conheci-os e acesso a Lisboa, não é? Mas antes sequer de terem, imaginem, um espaço na zona deles. Claro.
Porque não, ou seja, foi preciso uma estratégia que iria ao mate, nós começámos a gozar com isso, e eu com eles a fazer comunicados de imprensa para a Junta Freguesia, de Aldeia Martins, para eles verem, pá, temos artistas nossos no mate, não é? E pronto, isso correu bem, eles agora têm um espaço que fica na sede da Junta para trabalharem, porque eles querem devolver. Há uma questão complicada, por exemplo, os jogadores de futebol normalmente não devolvem muito, desaparecem, porque aquilo que entra num mundo de tal maneira estonteante de dinheiro e de fama que não. Depende, por exemplo, o Renato Sanches, que é aquele de Rasta que ganhou em 2016, eu quando lá na alta, estou lá com ele, está lá encostado, está no Mustang, mas está lá tronco encostado e está connosco e não sei o quê. Mas a parte deles não. Quer dizer, vão lá uma vez de X anos, fazem um campo de futebol, vão-se embora. Estes não. E há uma diferença crucial para isso, ter com a questão artística, que é, ainda assim, pronto, tens uma visão muito colonial dos corpos dessas pessoas, não é? De reparar. Validamos bem que eles sejam artistas e atletas, mas grandes intelectuais não é? Isto é artista, negros, é o corpo e tal. Isso por um lado. Mas por outro lado, sendo os artistas, é que foi mesmo martelada numa lógica, como se diz, do it yourself, não é? Muitas vezes. E isso conta muito com a lealdade. Por exemplo, outra partida que eu fazia, daquelas que eu digo que faço assim ao vivo, não é? E fazia em 2015, portanto, está muito diferente, apesar de tudo. Que era, eu ia assim, não sei qualquer, falar sobre esta questão das desigualdades e até numa questão de legibilidade da cidade, para as pessoas aprenderem a ler a cidade. Eu chegava aqui também, abria o site da FNAC, faz a publicidade, ia ao top 10 do mercado nacional da FNAC, estava lá o David Fonseca, os Dama, não sei o quê, eu abria aquilo e mostrava, lá vamos procurar o single, não é? Íamos ao YouTube, víamos o single do David Fonseca, e víamos o single do Challenge Ford, dos Dama, etc. Pô, o pessoal via aquilo, isto são mais vendidos em Portugal. A seguir, eu abri o YouTube e ia de forma random, sem pensar muito, punha artistas de cantores de rap em crioulo, ou seja, só mesmo para chatear, que era, não é só questão de música rap, mas cantada em crioulo. Para só perceber que é tipo na outra cena, né? E tinha mais visualizações que este pessoal. E o pessoal ficava muito chocado, porque isto também dá uma legibilidade da cidade. Mas como é que uma cidade como Lisboa... Isso é diáspora. E eu dizia, não, porque eu tenho uma senha, eu tenho uma conta daquela, eu ponho vídeos e 3/4 era muito bater em Lisboa. E se podia a pessoa nem pensar, não, mas em Lisboa criou-te uma dimensão para ter vídeos com mais visualizações que David Fonseca e não sei o quê. Tem. E depois o que acontecia a seguir era... E estou a falar de rap crioulo. Rap crioulo é muito... que nós chamamos de rap de rua, ou seja, muito cru. Fala muito de violência policial, fala muito do racismo, nem sequer é uma coisa sobre amor e nada disso, não é? Agora, se eu for ver esses artistas, portanto, se eu metesse assim, também faço isto de forma random, DJ Telly, que é uma versão que já é aquela geração, que a geração também tem, que falou, a terceira ou quarta, e temos de parar com isso também, porque não é? Eu sou da Beira Baixa e sou de Lisboa, não é? E o pessoal que é negro até já se fala da quinta geração, é abusar, não é? Calma, não é? Mas tens de parar com isso, são cidadãos dali, não é? Acabou, claro, não é? exatamente. Mas o que acontece é, se eu meter um DJ que já é alguém mais de música dançável, que é de uma geração que mistura tudo, que a pessoa já cresceu misturado, não é? Portanto, pode fazer funaná, como pode fazer samba, como pode fazer kuduro, não sei o quê, aí esquece. Aí tens mais 10 músicas com mais 10 milhões de views. E tu ficas que é isto, ou vais ao Plutónio, que tem músicas que eu não gosto, já trabalhei com ele, que é um bocado misógino, mas vais lá, a realidade do bairro, e o que é que aconteceu? O que era brutal em Portugal, e às vezes tínhamos trabalhos com o Vils, ficámos a discutir, pá, isto em Inglaterra era impossível. Era impossível uma editora da Inglaterra deixar passar este nicho de dinheiro, não é? Mas aqui era possível. O afastamento é tal, o exemplo que eu dei há pouco da linha de Sintra, não é? O afastamento é tal que este pessoal, se nós falarmos com eles, vai ser engraçado, mas e perguntarmos qual foi a política pública mais importante na vida deles, eles vão dizer que é o Magalhães. Porque de repente tiveram um computador com net. Isso permitiu-os fazer download. É o acesso, que tu falavas há bocado. Download de software, fazer música, gravar autonomamente, mesmo que com a diáspora, tiver com ligação analógica, não tocam gaita como os pais, mas tens aquilo ali, não é? E de repente, quando a indústria acordou para isso, já acordou no momento de eles irem de concertos. Porquê? Nós temos tantos milhões de visualizações e eram tão fechados, ou seja, imagina, um faz o vídeo, o outro faz a batida, o outro canta, o outro batida e canta também, não é? E de repente o mais velho é o agente, não é? E não tinha espaço para tocar nestes ferramentas técnicos pelo número de visualizações. O que é que começou a acontecer? Começou pelos jovens, através das festas académicas,
em ir buscá-los. O pessoal começou a ver aquilo. Eu tive um programa de rádio que começou assim, porque havia 2 pessoas de rádio, mais velhas, da geração dos 50 e tal, que uma delas foi levar, e é pessoal da rádio dos anos 90, um pessoal ligado ao mercado, foram levar as filhas a um concerto. E ele estava muito impressionado porque levou-os a um concerto de um artista que eles não conheciam, não estava no mercado, e que estavam milhares de pessoas a cantar as músicas dele, e era em crioulo. E ele ficou assim um bocado, tipo, estava confuso, ficou um mês a investigar, até que me apanhou, e ele viu um vídeo online comigo a fazer exercício, não é? E ficou... E de repente, este pessoal das artes e da música já é muito based. Por exemplo, o DJ Télio mora numa casa lá no bairro, o Plutónio mora dentro do bairro de Cruz Vermelha. Os Unidigras, que eu falei, os tais que vêm de Algarve Martins para Lisboa fazer isto, eles fizeram uma associação, eles querem fazer intervenção local em Algarve Martins. É o que eles querem fazer. Mas já tinham ido ao mato e não tinham isso. Tiveram que lutar para ter um espaço para fazer atividades ali. Semana passada fui a um bairro com o Casal São José e um músico que é o Julinho, KPSD, tem aquela música Sentimento de Santa Fe. É uma música conhecida porque ele diz facto da polícia e tem muitas visualizações. Pô, estava lá, fez um churrasco para toda a gente, montou um estúdio de música, portanto, este pessoal, porque este tem uma narrativa e uma estética baseada numa estética da falta, enquanto a questão do futebol é jogar a bola, claro que eu posso dizer, vê-se que é de bairro, muito brincalhão, não sei o quê, mas os defesas centrais não são dos bairros sociais, não são muito brincalhões com a bola, não é? Mas aqui há uma estética da falta integrada na forma como eu canto, na forma como eu desenho, na forma como eu expresso, que tem aquela realidade. Portanto, eles são muito fiéis nesse sentido, não é? E, portanto, devolvem muito. Se vocês derem o trabalho, por exemplo, vocês vão assim, vão ao YouTube, escrevem Plutónio, e depois têm a página do YouTube dele, ou o DJ Télio, ou o Julinho, que eu falei agora. Vocês vão lá à página dele e tem uma parte que é info no YouTube, e diz o número de visualizações da página dele. Não. Vocês a seguir podem ver o exercício que é quanto é que se cobra por publicidade no YouTube. É muito mal pago, mas vê que é de 0.02 a 0.05 cêntimos, depende do número de... Como é que tem o esquema dos anúncios, não é? Bem, tu vais ver que artistas da periferia de Lisboa que já ganharam no YouTube 3 milhões de euros. Depois há o Spotify, depois há outros streamings, depois há a SPA e depois ainda há os concertos. Estes artistas já cobram 13 mil, 15 mil euros, não é? E portanto, e continuam a morar lá. E as pessoas que trabalham com eles continuam a ser de lá. Às vezes não são, por exemplo, e eu há bocado falei disto, as bandas. Quando eles são músicos rappers e querem ter uma banda, há muito pouco pessoal novo destes bairros que acompanhou e herdou essa questão de tocar instrumentos. Não é? Porque lá está, a cultura não está ao acesso das pessoas. Não é? Olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa, mas dizer também o seguinte, estamos aqui a ser muito sim, o pessoal tem que começar a entrar já, já leva uma hora em picos e, portanto, é a altura de... Mas então, vou contradizer-me e vou gastar 30 segundos mais. Quando eu há pouco falava da lealdade, há a lealdade que tu, sobre a qual discorreste, que é a lealdade das outras, vamos continuar a usar o termo, dos mais novos relativamente às gerações anteriores, mas é a lealdade relativamente à própria comunidade, independentemente da sua individualização em pessoas concretas. Isto é, de que forma é que essa gente, afinal, consegue realizar uma coisa que tu explicavas há bocado, que está longe de estar realizada, que é identificar aquelas comunidades da mesma forma, já agora para não dar um exemplo muito queque, que a gente identifica a Madragoa, ou o Bairro Alto, ou a Alfama. Ou seja, é uma lealdade relativamente às comunidades enquanto todo, não apenas às relações intergeracionais. Bom, mas tu, se quiseres, já discorres sobre isso, mas vamos lá ser democráticos, mesmo que tenhamos chegado com o poder todo até agora, por favor, eu estou aqui a fazer moderadora, eu faço... Exato. Pronto. Quem quiser intervir, faça favor, dirija-se ao António. Posso fazer? Boa tarde. O meu nome é António Martins e eu vivi em Lisboa uma série de anos, até 2017. E comecei a viver, dei aulas nessa altura, no início, no Barreiro, no Moitas, nos anos 80. E vivia num bairro, numa organização nova, traseira do cemitério de Benfica, que já pertencia à freguesia da Brandoa. Ninguém dizia que vivia na Brandoa. Claro. Vivia onde é que moras? Eu moro na Colina do Sol, que era o nome da organização. Sim, eu conheço. Agora aquilo chama-se Alfornelas.
O que eu nessa altura, toda essa zona, esse raio, Monte Abraão, de Sintra até Odivelas, Loures, tudo aqui ainda estava muito vazio. Cresceu muito, mas o que eu gostava de saber agora, a sua opinião, era sobre a consciência desse raio em relação ao vazio que é Lisboa. O que é que vai ser no futuro? Essa consciência de estar lá, de ser essa zona, de gente que veio de fora, como antigamente vinham do Minho e da Beira, mas agora é outra coisa. Sim. Alguém quer acrescentar? O António coleciona perguntas, sim. Ou comentários, se quiserem juntar. Não? Não, estou só a dizer que a geração que vive lá agora nesses sítios identifica-se muito com a zona. São eles que estão a criar imaginário à volta da zona, não é? Só estão a criar, a primeira geração está a criar uma cena de eu sou de MAB, que é Monte Abraão, ou eu sou do Pendão, que é ali o bairro também ao pé, né? Esse pessoal está a criar esse imaginário. Agora, está a haver grandes tensões, porque por um lado, por exemplo, eu em Queluz tenho uma cena engraçada, que é, tinha aqueles prédios daquela burguesia antiga, parece que estou na Avenida de Roma, e é só negros. Então é engraçado, estás habituado a ver os negros, ou no bairro Barracas, ou no bairro de grande densidade. De repente, isto está a mudar também e está a ser curioso essa mudança. Agora, quem está a criar esse imaginário são os negros que estão lá agora, através do rap, através da cultura, estão a criar o imaginário de cada zona, não é? O que está a acontecer em relação, e eu sou um sortudo, e há pouco não disse, mas eventualmente, se eu estivesse só em Lisboa, cidade, com muitos meus amigos como eu nasceram, cresceram lá, eu estava a apanhar grandes secas. Estava com aquela história de vou para Berlim, estou farto de Lisboa, não é? Mas é que a verdade nós são 3 milhões de pessoas. Eu tenho a sorte de, eu no meu dia posso começar no bairro dos Pescadores, em Setúbal, e acabar, olha, em Alfranelos, ou na Brador, ou na Cova de Morte. Eu consigo circular assim, e ao fim de tantos anos, já não faço essa diferenciação. Ou seja, tenho noção que venho do sítio privilegiado, que é o centro de Lisboa, venho de Arroios, não é? Mas o meu grupo de amigos, de pessoas que fazem coisas, é tudo misturado, não é? E embora isso ainda hoje seja visto como exótico. Porque, por exemplo, o Expresso há pouco tempo fez uma biografia sobre mim, quer eu quisesse, quer eu não quisesse, uma questão de reportagem deles, e o título foi Cavaleiro dos Bairros. E qual era a cena? Que é horrível, não partilho com ninguém, mas a cena era o exotismo de haver um dos deles que circula de forma natural para estes sítios, não é? Pronto. E o que está a acontecer e vai acontecer no futuro é que está a haver um problema grande, que é as pessoas de Lisboa estão a sair para esses sítios e estão a empurrar as pessoas desses sítios para outros sítios. Sendo que há um certo limite, não há outros sítios, não é? Portanto, o que está a acontecer é as pessoas não estão a ir para outros sítios e estão a ficar cada vez mais famílias na mesma casa. Isso por um lado. Portanto, uma grande sobrelotação das casas. Porque é inviável para mais sítios e para outros sítios. Por exemplo, eu para fazer aquela história de só pagar 1/3, aquela suposta questão de nós só devemos gastar 30% do nosso rendimento em habitação, não é? Eu, por exemplo, se for uma mãe solteira em Lisboa e tiver salário mínimo, eu só consigo isso em vendas novas, não é? Portanto, o que está a acontecer é isso. As pessoas continuam lá, continuam a ser devoradas, como o professor disse, portanto, continuam a morar de forma agrupada, várias famílias na mesma casa. Aliás, isso vê-se muito bem quem anda na rua, principalmente naqueles prédios mais antigos que eu falei que é luz, porque tu percebes que as varandas da fachada estão cheias de roupa. E são daqueles prédios que os tendais na parte de trás, não é? Até proibida na parte de frente, então vê-se logo que estão várias famílias ali a morar. Por outro lado, o que também está a acontecer é que, pelo menos para mim e para muitas dessas pessoas, e para as pessoas também que moram nesses sítios, não têm gozo nenhum em Lisboa. Grande parte, às vezes, de uma certa massa crítica cultural está nesses sítios, que é onde estão as pessoas que têm vidas cotidianas nesses sítios, não é? E portanto, este sentido de comunidade que quase nós exigimos, ou seja, foi autoconstruído pelas pessoas, porque criaram redes de sobrevivência, mas que agora nós exigimos como forma de estar, de facto, ela está a ser muito exercida nesses locais. Em Lisboa não, Lisboa é pop-up. Ou seja, eu numa rua em Lisboa onde eu moro, é uma cidade pop-up, ou seja, imaginem, quem mora na minha rua de Lisboa são as pessoas que ficam lá 1 ano, ficam lá 2 meses, ficam lá 3 semanas, mas ficam lá 2 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se ver aqui este buraco no chão, a minha relação com a cidade é dúzia está fora. Portanto, eu estou lá 6 meses, que lá se faz o buraco no chão. Mas se eu tiver uma relação de vizinhança
com os meus pares vizinhos, não é? Estamos ali todos 5 anos, 6 anos, e eu vou olhar para este buraco no chão, vou celebrar a junta. Este senhor de idade que está aqui, que não é, estou aqui, não é? É só para o mês que vem. É só para o mês que vem. Se tiver algum problema, eu como estou lá há X tempo, ele conhece-me, vem falar comigo. E se calhar eu evito que uma coisa de mal aconteça, porque estou atento, porque ele foi à loja. O que nós não estamos a ver, porque, e agora aqui ao economista que está aqui ao meu lado, é que nós olhamos para uma cidade, nós destacamos números, não é? X milhões de vistos de golfe, X milhões de quê? Não, nós não fazemos estas contas. A cidade que é pop-up, para onde é que fica o ónus de tudo? Para o horário público. Porque esta rua vai se deteriorar mais porque não estou aqui a fazer o meu sufrágio natural, não é? E, portanto, nesses locais que falou, é onde há uma massa crítica de possibilidades culturais e de relação que já não existe em Lisboa. Vocês viram um título absolutamente obsceno, um título no jornal, acho que nos parece, já não sei onde, desta semana, que era uma coisa absolutamente obscena, que dizia o seguinte, vou tentar ser relativamente o menos rigoroso possível. O luxo vai ser o grande fator de regeneração urbana. Já é? Porém, o título era mais sintético, não é? Como não me lembro, tenho que gastar mais palavras. Com a condição de que haja investimentos na zona, investimentos públicos, entenda-se, para arranjar aquilo primeiro para o luxo aterrar. Tem exatamente. Bom, eu fiquei perplexo, corado e chocado. Mas tu está a assumir o que existe. Claro, absolutamente. Aquilo é verdade. Aquilo é verdade. Só que expor isso como bandeira, não é? É uma coisa terrível. Não, que acompanha os processos de regeneração urbana que eu acompanho há muitos anos, principalmente desde que mudou o paradigma, curiosamente foi nessa altura de 99, 2000, que antes tínhamos um paradigma de vamos reabilitar o público, vamos reabilitar a casa, vamos realojar essa pessoa ali, depois ela voltar para a sua casa. Havia este paradigma do Centro Histórico de Lisboa. A partir daí passou a ser, não, a Câmara vai investir é no espaço público. E os privados tratam das casas, não é? E o esquema é sempre esse, porque sempre que nós vemos, e o que eu vejo, há 2 décadas para cá, a Câmara a dizer, vamos investir naquele bairro, espaço público, já sei, pronto, é o fim. Exatamente. É para pôr um luxo em cima de si. Exatamente. Mas, isto está a acontecer, que é, de facto, Lisboa tornou-se um vazio. É impossível ter, por exemplo, é impossível ter uma banda de garagem em Lisboa. Que garagem é que eu vou alugar com os meus amigos para ter um sítio para ensaiar? É impossível. Portanto, estes locais que estão a falar, por um lado está a acontecer esta questão que é esta mistura de pessoas, de uma série de pessoas que cresceram sempre em Lisboa que têm morar para esses sítios, não é? E ao mesmo tempo, mas também são espaços de nova massa crítica, embora está completamente desinstitucionalizada, sem direito a centro, sem direito a narrativa e imaginário, mas está a acontecer nesses sítios. E as pessoas os bairros ditos antigos de Lisboa estão a ficar... Não, mas não há ninguém. Bom, em Alfama, há as 6 pessoas que compraram casa há uns anos e que já estão idosas e que teimam não morar aqui, têm morrer só para chatear. Qualquer pessoa de 40 anos já vendeu a sua casa e comprou lá uma quando tinha 20 por várias razões. É que isto é uma questão complicada, porque assim, eu até resisto. Não, se eu tinha casa alugada, fui. Não tinha hipótese, não é? De tal maneira que o pessoal agora, eu se estiver em Cacilhas, ouço Calão de Alfama. O pessoal foi para lá morar. Não é? Eu às vezes estou na margem sul e esse Calão de Alfama, porque o pessoal foi morar ali, tentou morar junto, mas saiu, não é? Agora, eu tenho 40 anos, comprei uma casa em Alfama aos 20. Gosto dos meus pais, estou lá, gostava daquilo. Eu vou vender a casa, não quero estar ali. Mas é assim que funciona para toda a gente. Esta vez é uma bola de neve, não é? Eu não quero estar ali porque eu não conheço ninguém, eu já não tenho vizinhos. Portanto, mais vale vender para sair daqui, não é? Mas ao mesmo tempo isso é um processo que mantém aquilo no esquema que está. Mas não, mas se forem lá não há ninguém. O único sítio onde se mantém, desculpem, alguma coisa mais roots é a parte de baixo da moraria no cruzamento com o intendente. Porquê? Não é por acaso que é a moraria, este nome, não é? Porque é o lado da colina mais insalubre. Sempre foi. Por isso é que os morros foram luz para ali, não é? E, portanto, sempre é um sítio mais insalubre, tem menos luz solar e, por isso, também resistiu um pouco a essas mudanças. Portanto, foi a última parte da colina a haver investimento e, quando se chegou lá o investimento, o que é que aconteceu? Já o pessoal do Bangladesh tinha comprado. Nós chegamos ali aquelas ruas e acho isso curioso. O pessoal vai lá. Uma vez vi um post que era assim: compraram os quarteirões todos aqui da Rua do Meu Formoso, gentrificação. E eu fui lá correr, fui lá falar com os bares que estavam lá e tal, baixo de prostituição. E depois eu vi estranho, que era o bairro de prostituição igual
mas com o senhor do Bangladesh atrás do balcão. Eu achei aquilo estranho, não é? Então eles compraram aquilo, portanto, eles também já entraram nesse esquema, portanto, já ninguém os tira dali, dessa maneira, não é? Pronto, chato para a aventura, mas já ninguém os vai tirar dali, mas porque é o lado mais insalubre. Portanto, demorou mais tempo, portanto, aí temos ainda o pessoal que mora lá, mas lá está, moram 15 em cada quarto, não é? Que é a única maneira de poder. Só os imigrantes é que conseguem concorrer com o mercado de habitação que nós cá pensamos em unifamiliar. Eu vou ter um companheiro, vamos morar juntos, ter uns filhos. Imigrante, tal como o português, não é? Tal como o português fez em França, não quer saber disso para nada, quer é juntar dinheiro, portanto, se moramos 10, moramos 10, é a única maneira de parecer que aquilo sobrevive. Não é? Desculpa, mas eu gostava de fazer uma pergunta que é se estou a pensar alto, que é esta questão das comunidades, né, e da revitalização ou vitalização das comunidades versus o vazio de Lisboa, daquilo que nós estamos aqui a chamar de Lisboa, não é? Que é um vazio de gente e é também um vazio de imaginário. Não é? Neste momento, o que é Lisboa? É o que o turista diz de Lisboa, que é, além do mais, uma coisa tristíssima, não é? São três tópicos absolutamente foleiros. Esta nova vida da cidade, pese embora seja menos conhecida, é a que existe, né? E agora até estou aqui a relacionar, já agora é também um parênteses, o Zé disse, não sei se tu já visitaste a Ano Zero no Espaço Santa Clara, a obra talvez mais saliente da Ano Zero é uma buzina de um navio que está instalada no pátio do edifício e que 2 vezes por dia, pela Jorge, toca de modo a que se ouve em toda a cidade e de forma aleatória. É do Molina, não é? Berry Molina, e é realmente uma coisa maravilhosa, não é? A mim pessoalmente é uma cidade sem mar. Numa cidade sem mar, que ainda por cima é aleatória, porque nunca sabes quando é que vai tocar. E a mim, particularmente, não é? Quer dizer, vejo nela esta coisa que é preciso escutar a cidade, mesmo fora da sua visibilidade. Não é? E, portanto, todo este movimento, que é posterior ao modernismo, do urbanismo, não é? Foi uma época histórica do urbanismo, que de algum modo até se redundou numa carência de vida urbana. Quer dizer, esta volta agora, que já vem dos anos 80, realmente mostra-nos que o que existe agora são comunidades, não é? Com uma identidade, com uma possibilidade de criar um imaginário, não é? E, portanto, a sua identidade. Bom, isto transforma as cidades, não é? E as grandes metrópoles, e falaste em Berlim, não é? Berlim é uma cidade típica, hoje em dia, da Europa, de uma cidade que quem a visita, os jovens, etc., dizem não tem identidade. E relacionam com o cosmopolitismo, etc. O que eu estava aqui a querer colocar é a questão da identidade, não é? E se realmente nós estamos no caminho não é regressar, mas é de construir uma outra ideia de cidade, não é? Baseada nas comunidades e na vitalidade das comunidades e na identidade e nessa vida concreta de apoios mútuos, etc., que para mim é interessante, percebes? Porque é um bocadinho a subversão da ideia de unidade que é perniciosa, não é? E que, no limite, se calhar reconduz à família, ao indivíduo e não à unidade. Não sei se entender, mas pronto. Como é que tu vês hoje em dia, uma pergunta mais direta o que é que existe de identidade de Lisboa? É uma cena engraçada, porque assim, Lisboa não é de ninguém, claro que é de alguém, mas em tese, a cena fixe de Lisboa, para mim,
estou a falar, não é? É que o Presidente da Câmara nunca é de Lisboa. Quer dizer, às vezes é, não é? Mas olha, quando é de Lisboa não é branco. O António Costa, não é? Tipo, portanto... Sampaio. Não, portanto, o que quer dizer é, tipo, pronto, o Medina é do Porto, tranquilo, não é? O Elas é de Beja, acho que faz parte. Claro que temos aqui uma série de leis de pessoas que não entram na equação, que deviam entrar. Mas, por exemplo, uma em cada 3 pessoas da área metropolitana, não, só uma em cada 3 das pessoas da área metropolitana nasceu na área metropolitana. Portanto, obviamente que isto é um espaço de correria e de circulação grande, não é? Pronto. Agora, eu adorava a formação que fez, eu adoro, porque é o meu trabalho um bocado. Não é? E até a questão do comum que falou, a minha tese é sobre isso. É porque é que as pessoas exercem o comum, não é? Porque é que as pessoas atacam... Porque é que quando houve a crise da Troika, imediatamente em Lisboa cresceram hortas por todo lado, até à beira de 2019, não é? Porquê que isso acontece? E também na relação que isso tem com a política pública, ou seja, que desfazamento é este em que as pessoas, que a política pública não acerta, as pessoas têm que, autonomamente e em autogestão, remendar, fazer aqui um espaço coletivo, fazer aqui uma horta, fazer aqui... Não é? Até tem um bocado sobre isso, só que eu não estou muito otimista. Porque nós estamos aqui a falar, são tudo cenas de resistência. E isto, agora voltamos outra vez à questão da transgressão que há bocado falámos, não é? Por exemplo, eu posso ter uma horta, eu posso ter, já vi isto várias vezes, 40 talhões de hortas, num terreno que não interessa nada, mas que as pessoas agarraram naquilo, cultivaram. É muito interessante. E vai lá a Câmara destruir aquilo. Porque esse exercício é um exercício de resistência que põe em causa uma certa ordem, não é? Portanto, apesar de estar a acontecer... Por exemplo, a questão destes bairros que estamos aqui a falar, não é? Eles não são policiados. Ali há a lei marcial. Portanto, nós não é como no Recio, que estão as polícias. Eu uma vez estava no Recio com 3 artistas amigos meus e fomos lá atuar numa cena que é a inauguração dos terraços do Carmo, do Convento do Carmo. E quando nós entramos, os polícias chegaram para nós, agarraram nas grades, tiraram, com licença, façam favor de entrar. Os polícias estavam ali ficaram de boca aberta, com a cerveja na mão, e o que é que está aqui a passar, não é? Porque depois inventaram uma coisa chamada a Jesus, que é as zonas urbanas sensíveis, que é uma caracterização que a polícia faz nos territórios que não dá a ninguém, a polícia recusa-se a dizer quais são, nós sabemos quais são, mas que vem segundo critérios sociais, que é zonas com muitas reprovações, com muitos imigrantes, e isso financia uma forma de policiar que é militar. Não é? Então, aquilo é um vê-se-sabias, não é? Tipo, qualquer pessoa pode dar pancada, qualquer pessoa... Não tens essa segurança. Se eu sou um bom cidadão, sobrevivo aqui. Não, a polícia vai tudo. Não há distinção, moras aqui, vai tudo, não é? E, portanto, sempre que há esses espaços de resistência, há também espaços de destruição e de mostrar naquele sentido das pessoas, não é? E quanto mais denso isso for, mais hardcore essa... Mas, por outro lado, vou dar um exemplo concreto. Eu tive bons telefonemas nos últimos meses de municípios porque estão enrascados com o Chega. E agora já se preocupam com essa questão de como chegar às pessoas, como é que as políticas são sentidas pelas pessoas, como é que nós conectamos o que eu estou a fazer enquanto vereador com aquela pessoa que está naquela esquina. Porquê? Porque um dos grandes saltos que o Chega deu em Lisboa, na área metropolitana, nestas eleições, foi esse. Porque o Chega estava na fronteira. Ou seja, o Chega estava na classe média-baixa, branca, que olhava para o outro lado da rua e ali moram os ciganos que não fazem nada. Ali moram os negros, não sei o quê. Em 2019 e 2022 Chega ficou aí. Agora entrou lá para dentro. Agora entrou lá para dentro. E, por exemplo, para ter uma ideia, o miúdo cigano de 30 anos, todo tatuado, cosmopolita, que tem 4 Ubers e que é um empresário, vota no Chega. Porque ele não tem sequer a aspiração, mesmo sendo empresário e tendo 4 Ubers, de algum dia alugar uma casa fora dali. Portanto, já nem é questão da geração anterior que eu vou trabalhar e vou ficar aqui ou vou sair daqui, não interessa, mas tenho opções. Ele já nem essa inspiração tem, então ele quer mostrar que é diferente da irmã que recebe a RSI. Embora ele saiba que a irmã recebe a RSI também porque o modo de trabalho da irmã, que era venda ambulante, deixou de existir e altamente penalizador. Não é? Se eu vou vender, multa e fico com material. Portanto, sou analfabeta, tenho 50 anos, é RSI. Não é? Portanto, isso aconteceu. Por exemplo, eu passei... Estou a par disto mesmo porque as estruturas. Eu passei o dia inteiro das eleições num bairro que é o Portugal Novo, que é um bairro muito curioso, chama-se Portugal Novo, não é? Portanto, veio do Sal, se calhar 5 de Abril, mas é o fim de Portugal, porque é tipo um sítio de abandono público inacreditável.
E moram lá cabo-verdianos, ciganos, cabo-verdianos, portugueses, mas de ascendência cabo-verdiana, moram os portugueses do rural que construíram o bairro do Sal, e mora muita gente do Gujarat, né? Porque também em Lisboa também há bairros de pessoas que vieram da descolonização indiana e que moram em Lisboa. Portanto, imaginem, é um bairro onde se falam muitas línguas, de mistura, não sei o quê. Os mais organizados, que eu percebi, que votam tudo PS, é os indianos, nesse sentido. Por exemplo, os cabo-verdianos, não, os cabo-verdianos, as mulheres cabo-verdianas, estava com elas todas batucadeiras, também votaram todas PS. Mas os pais estavam todos no Chega. E os pais é a primeira geração. Os que vieram, os que sofreram com a migração, mas estão chateados porque há muitos indianos, ponto 1, e estão chateados porque as filhas, só aquelas que não estavam ali, são muito independentes. Não é? E, portanto, não é? O cigano depois vota no coito, e depois há o branco, que ainda vota porque está chateado com o europeu do cigano. Então, o Chega deu esse salto, entrou para ali. E esse salto é incrível, porque, por exemplo, eu estava com pessoas que diziam assim, uma mulher cigana, eu votei no Chega por causa dos casinhos mistas. E eu dizia assim, estou a brincar, mas é a realidade. Onde é que viste isso? Rapariga do TikTok, que é a Rita Matias. E eu estava com ela na associação. E disse, então, mas a casa de banho aqui da associação é mista. E ele, como assim? Então, eu fui lá há bocado, quem foste tu? E ela, a cabeça das pessoas, quando vêem aquilo no TikTok, casa em mista é uma confusão. É tipo, miúdos e miúdas juntos e não sei o quê, não é? Então ele pensa na escola, mas olha lá, os teus filhos estão na escola, dos Olaias, então, chamam lá os teus filhos. Caso vem da escola mista? Não. Ou então o outro que está preocupado é porque se o filho quiser mudar de sexo e ele não quiser, vem a CPSJ e ter-lhe a criança. Também viu num vídeo da Rita Matias. Portanto, esta destruição do sentido de comunidade e de coletivo que está a acontecer internamente, não é? Que é o jovem sem inspiração, mas eu sou melhor que a minha irmã e voto no Chega. Portanto, saltou para aí. Portanto, é assim, mesmo que a pessoa tenha uma prática de resistência, é que uma coisa que eu aprendi nesta vida é isso. É que, tipo, imagina, eu chego a um bairro e esse bairro é ultra-conservador. Isso já me aconteceu muitas vezes. Tipo, um bairro de pessoal de lisboeta, pobre, daqueles que jovens cosmopolitas, mas que depois calçam em azul e não vermelho porque a avó morreu há 2 anos. Coisas desse género, não é? Que não se sentam no chão como eu, ficam tipo, isto é também da chunga, não sei o quê. Mas depois a prática deles é insubmissa. A maneira como eles organizam coletivamente, como fazem a horta coletiva, porque a horta de Lisboa, para ter uma noção, depois também esta coisa que é, como o que vou dizer é um bocado difícil de explicar, mas como é que a coisa pública privatiza o comum? Que é, eu tenho hortas. As hortas em Lisboa, oficiais, são recreativas. Porque, obviamente, quem está na vereação da Câmara de Lisboa não concebe a ideia, porque estão lá em cima, que há fome em Lisboa. Portanto, uma horta recreativa é a única coisa que existe. Eu inscrevo-me, mas eu destruí as hortas comunitárias para fazer estas. A pessoa cabo-verdiana que não tem documentos, agora não posso entrar numa horta. A horta recreativa obriga-me a porreiro, tudo bem, ter formação em permacultura e a fazer só cultivo biológico. Tudo bem, mas se eu tenho fome, quero cultivo ali 3 em 3 meses, não quero saber disso, não é? Isto por um lado. Depois, as pessoas coletivamente organizam a horta coletivamente. Não dividem com muitas cercas, dividem, partilham produtos. A horta recreativa não, é tua. Então é curioso como até essa coisa. Há uma zona que é as Chelas, tem ali muitas hortas. A Câmara de Chelas destruiu tudo e construiu as suas obras, as hortas recreativas, não é? Usando uma ideia genuína e interessante, mas capturando para si, mas tirando a função essencial. Não é? E há uma luta. Outro dia também, não sei se viram isto, e aqui deve acontecer igual, se for o Igote, e não só, que é, as pessoas são pobres. Lisboa tem uma dimensão, eu para ir de um bairro, por exemplo, de Pisteleira para a praia, sai-me caro, é longe, os pais não podem ir, não é? Então o pessoal para as piscinas. Se eu no Correio da Manhã, imagino da referência às piscinas. Obviamente contra as piscinas, não é? A dizer que não pode ser. E o comentário do pessoal qual é? Tira lugar de estacionamento. Também é uma autogestão de bairro. Eles sabem se tiram ou não tiram, não é? Então eu fiz uma campanha de piscinas. Que foi arranjar uma série de pessoal para oferecer piscinas aos putos, porque há miúdos que não vão mesmo. Eu conheço muitos miúdos que moram nas Olaias, nunca tinham ido à praia, foram comigo. Nunca tinham dado de metro, tem metro à porta, foram comigo. Que falou dos acessos, portanto, eu estou ali, mas atenção, uma série de coisas que não são acedidas e há uma série de muros que não são. O genial do capitalismo, do neoliberalismo, é que nós temos muros que podem, não precisam ser físicos, não é? Mas estão lá muito bem marcados e são balizas que as pessoas não circulam. Portanto, por um lado, sim, há uma cultura de resistência
que eu prezo. Por lá não posso ser ingênuo, porque sei que 50 metros à frente do bairro começa a repressão que, quando quer, entra lá e destrói tudo isso que as pessoas estão a construir. Não é? Eu acho que há, agora olhando para a política, uma política empática e que realmente se liga às pessoas. Devemos aprender imenso com estas práticas. Não para promover o vernacular, no sentido, não para promover o desenrasque, mas o que as pessoas estão a fazer, não é? As pessoas estão a dar sinal daquilo que está a falhar. A política pública faz isto e eu estou a fazer aquela outra coisa que é que realmente interessa. Portanto, a pessoa tem que saber, a pública tem que saber ler isto, não é? E produzir a partir daí, e isso não acontece. Quem faz política pública não está no terreno, infelizmente. Se isto fosse uma sessão muito formal, eu iria aqui fazer o elogio do que se passou aqui agora, mas como todos cá estivemos, não é preciso. António, muito obrigado. Não, obrigado.